Pressionado por dívidas gigantescas e a doença da mãe, o homem desesperado faz um pacto com uma entidade cósmica para poder ter poder e riqueza, mas acorda com um corpo fraco e uma condição difícil. Ele foi amaldiçoado a cumprir 999 desejos de um ser poderoso. Em um mundo de oráculos onde o dinheiro é a chave para o poder, ele terá que usar sua astúcia para sobreviver, lutar contra valentões, pagar uma dívida impossível e, no meio disso tudo, descobrir os segredos por trás do contrato que assinou. Você está no canal do Anicaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o vídeo o máximo que puder. Verifique também a sua inscrição no canal e, dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá simplesmente incrível. A história começa com alguém desenhando no chão enquanto rezava para que um grande ser atendesse o chamado. Esse homem pedia fama, fortuna, poder e riqueza. E estava desesperado, pois era a única forma de curar a doença da mãe, pagar as dívidas e ter uma vida melhor. Ele recebeu 3 notificações no celular. A primeira dizia que sua solicitação de empréstimo havia sido negada e que seu saldo atual era de 110 mil, com vencimento em um dia. 110 mil parece bastante coisa, mas sabe qual que era a dívida dele? A dívida total passava de 100 milhões. Caso o pagamento não fosse feito a tempo, a dívida aumentaria em 5%. A outra mensagem que recebeu foi de alguém furioso procurando. Esse homem implorou ao grande ser que tivesse piedade e cuidasse dele, e estava disposto a oferecer sua alma e corpo humildes para se tornar seu servo. Rezou para que o transformasse em uma estrela. De repente, um raio caiu, fazendo-o cair de costas. Ah né? Faltou uma notificação. A última notificação estava dizendo que quem não tá inscrito no canal do Anicaps tá perdendo muita coisa, porque aqui nós postamos vídeos todos os dias, então se inscreve aí, cara. Mais tarde, ele recuperou a consciência. Sua cabeça doía. Estava confuso, pois sabia que a última coisa que fazia era trabalhar em um projeto no escritório. Apavorado, correu porque ainda tinha trabalho pendente, mas se surpreendeu ao ver seu reflexo em uma poça. Ficou em dúvida se aquele era realmente ele, questionou por que seu rosto estava daquela forma, e se assustou ainda mais quando viu o que havia à sua frente, uma árvore mágica gigantesca, quase translúcida. Ele não tinha ideia de onde estava. De repente, alguém o parabenizou. Seus olhos se arregalaram de choque. O grande ser disse que ele havia conseguido invocá-lo, e como recompensa, poderia fazer 3 desejos. Poderia ser qualquer coisa. Sua boca se abriu ao ver um livro falante. Gritou que aquilo nem sequer existia na Terra. Isso fez com que começasse a acreditar que realmente havia transmigrado. Ele percebeu que aquilo era seu hack, mas achava que 3 desejos eram poucos, já que tinha visto outros com uso ilimitado. Declarou que seu primeiro desejo era ter mais 10 desejos. Pô, aí fica complicado, né? O cara dá a mão e você quer o braço? O livro se divertiu. De repente emitiu uma energia sombria ao redor, dizendo que estava achando que havia um problema no contrato, mas percebeu que não era o caso. O homem ficou apavorado ao ver aquela criatura se erguer diante dele. O grande ser mostrou sua verdadeira forma, um monstro gigantesco e aterrorizante. Percebeu então que havia uma nova alma no corpo do homem. O homem empalideceu e perguntou o que ele era e o que queria dizer com aquilo. O grande ser respondeu que ele não era digno de saber quem ele era. Ele só precisava saber que o dono original daquele corpo havia usado sua alma e corpo para fazer um desejo, e explicou que tomou a alma. Mas o corpo deveria ser dele, e ainda assim uma nova alma o ocupava, o que o fez pensar que a alma dentro do corpo também deveria pertencer a ele. Ele não estava satisfeito com a forma como havia sido transportado. O pior é que pensava ser um hack que o ajudaria, e era na verdade algo que iria possuí-lo. Então percebeu que precisava fugir imediatamente. O grande ser lhe disse que uma vez formado o contrato, até a menor intenção de quebrá-lo, traria tormentos excruciantes como punição. O homem gritou em agonia enquanto chamas envolviam seu corpo. O grande ser ficou desapontado ao ver que era apenas uma alma fraca. Afinal, só queria que morresse logo, mas o protagonista falou sobre o conteúdo do contrato. Ele afirmou que se o rompimento fosse causado por uma força maior, a parte B estaria isenta da responsabilidade, e se ele não pudesse cumprir o contrato por interferência do grande ser, então a responsabilidade seria dele. Assim, sabia que não poderia ser morto por quebrar o contrato. O grande ser ficou perplexo que um simples mortal ousasse discutir regras com ele. O homem sabia que aquele ser era poderoso e poderia facilmente tirar sua vida, mas não o fez, o que o levou a pensar que estava sendo testado. Concluiu que estava sendo avaliado como candidato adequado. Perguntou se qualificava para assinar um contrato novo. E isso fez o grande ser rir alto. Ele achou o homem muito interessante. Foi o primeiro a ousar negociar com ele. Como o garoto despertou seu interesse, ofereceu-lhe um contrato. Decidiu que se pudesse conceder um desejo a ele, em troca lhe daria uma nova vida. E o desejo do grande ser seriam mais 999 desejos. Então pressionou dizendo que não tinha muito tempo para pensar. O homem murmurou que ele era muito sem vergonha para copiar seu desejo.
O grandiceiro lembrou que tinha apenas 1 minuto antes de perder a consciência e morrer. Então perguntou se já havia tomado uma decisão. Claro, o homem não tinha outra escolha. Ele assinou o contrato, no qual estava escrito que o contratante jurava com a sua alma que, naquela vida, declararia lealdade ao detentor do contrato e deveria cumprir 999 condições definidas por ele. O detentor do contrato poderia conceder recompensas quando as condições fossem atendidas. Isso foi assinado pelo contratante, Joey Shen. Mais tarde, naquela noite, Shen entrou na casa. Suas roupas estavam todas rasgadas, parecendo um mendigo. Então esperava que ninguém o visse assim. Não acreditava que aquele maldito chefe o tivesse largado ali daquele jeito. Ele havia sido avisado que o chefe o procuraria quando precisasse dele, mas até lá poderia fazer o que quisesse. E esperava estar trabalhando como um burro de carga, mas não tinha escolha a não ser obedecer e não adiantava reclamar. Agora decidiu levar um dia de cada vez. Destrancou a porta e ao olhar para dentro, estava escuro. Olhou em volta e viu que não havia ninguém em casa, o que o fez pensar que a situação da família era ainda pior do que imaginava. Para sua surpresa, havia uma garantia de empréstimo de sangue da Zuel. Isso o deixou curioso sobre o que estava acontecendo com aquela família. De repente, alguém gritou: "Ei, moleque!" Em seguida, ele foi atingido na cabeça com um cano. Falando em cano, você que está assistindo o vídeo, como foi que você quebrou o cano? O homem perguntou onde ele havia estado todo esse tempo. Estava furioso porque o moleque ignorou todas as suas ligações. O homem tinha 2 capangas com ele. Estava irado porque o garoto reclamava de estar cansado de viver. O homem à esquerda tentou lembrá-lo de não espancar o garoto até a morte, enquanto o outro disse que não tinha problema. Afinal, o moleque era resistente como prego. Shen perguntou quem eles eram. O homem o espancou enquanto perguntava se já havia esquecido o empréstimo da semana passada. Depois perguntou por que a mulher não tinha aparecido para vender sangue e pagar a dívida. Ele se perguntou se ela havia morrido em algum lugar. Em seguida, comentou que a mãe do garoto era uma idiota por arriscar a vida fazendo empréstimos com juros altos por causa de um lixo como ele. Ele cravou que lixo sempre seria lixo. Apontou que alguém nascido lixo, um lixo sem talento, continuava sonhando em mudar de vida, mas toda aquela dívida só o levou ao nível mais baixo de lucro. Afirmou que o garoto e a velha nem sequer eram dignos de carregar seus sapatos. Houve um tempo em que lhe perguntavam se queria desistir de ser um profeta. Ele respondeu à mãe que sim, porque não queria que ela sofresse mais. Contou que tinha tido um pesadelo na noite anterior, em que a mãe tinha que trabalhar com as mãos todos os dias até desmaiar de exaustão e nunca mais se levantar. Ele então não queria que sua mãe terminasse daquele jeito. E estava preocupado que ela nunca mais acordasse um dia e que talvez não se tornasse um profeta. Mas sua mãe o tranquilizou, dizendo que ficaria tudo bem. Prometeu que mesmo que o céu caísse, ela o sustentaria e aconselhou-o a acreditar mais em si mesmo. Ao se lembrar disso, seus olhos brilharam intensamente. O homem chamou sua atenção e perguntou por que ele não dizia nada. De repente, o punho do garoto acertou o rosto do homem, arremessando para outro lado da sala. O outro homem de costas pediu que parasse, pois o garoto poderia morrer se ele continuasse batendo. Mas, para surpresa deles, foi o homem que voou longe. Depois daquele golpe, ele quebrou a maioria dos dentes e perdeu a consciência. Os amigos ficaram confusos, pois quem deveria estar naquele estado era o garoto. Perceberam que havia algo errado. Então viram a aura do garoto e não acreditaram quando perceberam que ele havia rompido até o nível estrela. Shen perguntou qual era o problema em querer se erguer desde o futuro. Mandou que se calassem porque estavam irritando, ainda mais com aquelas lamúrias. Os homens ficaram irritados com o comportamento arrogante dele, mesmo sendo apenas classe E, estágio 2. Um deles incentivou o outro a dar uma lição no garoto e pensaram em utilizar um de seus membros. E rapaz, que membro que ele vai usar? Shen se perguntou se o oráculo e a classe E estágio 2 de que falavam era o poder de dentro dele, e julgando pelo comportamento deles, concluiu que o nível deles era superior ao seu. O homem avançou contra ele, mas Shen podia ver claramente todos os movimentos. O homem tentou acertá-lo, mas deixou apenas uma marca no chão. Em vez disso, se surpreendeu ao ver Shen atrás dele, derrubando-o com um chute. O outro não acreditava que ele pudesse fazer aquilo sendo apenas classe E estágio 2. Perguntou-se como podia ser tão rápido e forte. Posicionou-se em seu ponto cego para quebrar suas costelas, mas Shen deu um chute para trás e o atingiu no peito. Ficou surpreso que Shen soubesse de sua posição sem nem olhar. Perguntava-se como Shen havia ficado tão forte quando ele se aproximou. O homem implorou para ser poupado. Alegou que apenas seguiu ordens de Lin Yu, que os havia mandado cobrar a dívida. Shen perguntou sobre Lin Yu. Mandou dizer a ele que pagaria a dívida, depois ordenou que levasse os outros e sumisse dali. O homem obedeceu, tirando o G lá. Shen os observou. Sabia que o chefe estava apenas vigiando. O chefe ficou impressionado que ele pudesse sentir sua presença com aquela intuição aguçada. Shen então respondeu que sentia um poder estranho dentro de si. Então deduziu que estava recebendo ajuda dele. Secretamente, o chefe confirmou que era verdade. Disse que se não tivesse lhe emprestado um pouco de poder naquele momento, ele provavelmente teria virado pasta de carne. Então
não deveria ser grato. Shen ficou satisfeito em confirmar que o chefe era seu dedo dourado. Declarou que se pudesse emprestar seu poder o tempo todo, não teria medo de ninguém. O chefe respondeu que ele estava sonhando. Disse que seu poder não era algo que um mero mortal como ele pudesse usar. Avisou que só teve sorte de não ultrapassar o limite. Caso contrário, teria caído morto antes mesmo de ser tocado. Shen ficou chocado ao descobrir que trabalhar para ele não trazia vantagens. Sugeriu que se ele ficasse mais forte, seria mais fácil realizar seus desejos. O chefe assegurou que, de acordo com o contrato, lhe daria uma recompensa útil, mas ainda não havia decidido qual seria. Porém, deixou claro, se estava pensando em pedir o poder emprestado de novo, era melhor esquecer, a não ser que tivesse desejo de morrer. Shen não ficou satisfeito, mas concordou. No fundo, o chefe pensava em como o garoto havia superado suas expectativas. Não só pegou mais poder do que ele esperava, como também conseguiu controlá-lo bem. Perguntava-se se ele seria seu ponto predestinado. Shen perguntou se já tinha decidido o seu segundo desejo. O chefe ficou confuso, então ele explicou. Shen lembrou que havia pedido sua ajuda para realizar seus desejos. O chefe respondeu que ainda não havia pensado nisso. Disse que já tinha muitos desejos e que, quando chegasse o momento certo, Shen entenderia. Shen perguntou o que deveria fazer agora. Ele respondeu que poderia fazer o que quisesse. Shen pareceu frustrado com a resposta, principalmente porque não sabia nada sobre aquele mundo e havia muito a descobrir. Esperava que ele fizesse um desejo e lhe desse alguma direção, mas percebeu que isso não iria acontecer. Ele verificou o celular do dono anterior, que encontrou no telhado. Sabia que, se fosse viver como aquele sujeito dali em diante, precisava aprender mais sobre ele. Viu que todas as mensagens eram sobre dívidas e compras online e coisas como suplementos. Percebeu que ser um profeta custava caro. Também notou que não havia nenhuma mensagem sobre família, até que uma única mensagem o abalou. Era de sua irmã mais velha, que informava que a mãe havia entrado em coma e estava hospitalizada. Ela pediu que fosse ao hospital Shenin, em Nin. Ele continuou cheio de preocupação. Viu uma mulher sentada aos pés da cama. Percebeu que o clima era um pouco estranho, mas entendia que qualquer um ficaria com raiva se algo tão importante fosse ignorado. Imaginou que a mulher de ombros curvados fosse sua irmã, Jo Yixing, e a pessoa na cama fosse sua mãe. Quando a viu, não pôde deixar de pensar que estava diferente de suas memórias. Perguntou-se se era por causa dele. Pediu desculpas à irmã pelo atraso e perguntou como ele estava. Ela perguntou qual era a desculpa dessa vez. Quis saber se era um treinamento, um avanço ou se estava ocupado invocando deuses e fazendo coisas que o deixaram sem palavras. Disse que a mãe trabalhou duro para pagar as suas dívidas até o momento em que desmaiou. Ficou furiosa por ele não ter ido vê-la nenhuma vez. Ela gritou que toda a família havia dado tudo por ele. Acrescentou que só para pagar as dívidas, a mãe nem sequer pôde pagar a UTI. Existiu apenas pela força da vontade e quase morreu, com lágrimas nos olhos e um corpo resignado. Disse que tanto ela quanto a mãe estavam cansados. Ela lhe deu um cartão com 6 meses de despesas de subsistência e disse que dali em diante ela cuidaria da mãe e que aquilo não teria mais nada a ver com ele. Em seguida, disse para ele pagar o restante da sua dívida sozinho, porque também não teria mais nada a ver com elas. Ele ficou surpreso e um pouco assustado com o que aquilo significava. Então a irmã deixou claro que estava cortando relações com ele. Quando saiu do hospital, o chefe comentou que podia sentir sua ansiedade. Perguntou se as palavras daquela mulher o atingiram, mas apontou que, para ele, aquela mulher era praticamente uma estranha e que, na verdade, nada daquilo era culpa dele. Shen comentou que não esperava que o chefe fosse do tipo que consolava. Depois disse que estava bem, apenas lembrou do passado. Naquela época, era o mesmo. Queria dizer algo, mas não conseguia pronunciar uma palavra. O chefe disse para não deixar aquela confusão atrasar seus objetivos. Shen confirmou com ele que, se provasse seu valor, ele o ajudaria a ficar mais forte, e desde que ficasse forte o suficiente, poderia compensar tudo aquilo. O chefe prometeu que, enquanto provasse seu valor, o ajudaria. Ele pensou em Shen como seu ponto predestinado e esperava que o garoto não o envergonhasse na cidade Wright. No clube EA, e especificamente na suíte presidencial, alguém afirmou que os lucros obtidos não estavam ruins, então iriam continuar aumentando os investimentos. Quem disse isso foi um homem de óculos escuros, charuto na boca e garotas em cada braço. Ele acrescentou ainda que entrassem em contato e acelerassem o progresso da recuperação, porque os superiores não aguentariam por muito tempo. Seu subordinado entendeu e tinha mais uma coisa a relatar. De acordo com a investigação, alguém da organização da área A teve problemas para cobrar o aluguel e 3 pessoas foram feridas por um estudante. O chefe lembrou que ainda havia tempo antes de as cobranças começarem naquela região. Supôs que aqueles bastardos estavam tentando embolsar dinheiro extra. Reclamou que, por causa daquele lixo egoísta, cada vez menos pessoas vinham até ele para pedir empréstimos. Ordenou que seu homem lidasse com isso de acordo com as regras. Seu subordinado concordou em puni-los, mas disse que era um caso especial, porque entre eles havia ladrões de classe aprendiz nível 3 e nível 2.
Segundo o relatório, quem os feriu foi apenas um estudante que tinha acabado de romper para aprendiz nível 2. O chefe perguntou quem era e recebeu um documento. Era o perfil de Shen. Ele não podia acreditar que um mero garoto de nível 2 tivesse derrotado tanto o nível 3 quanto o nível 2. Mesmo o mais fraco nível 3 podia lidar com 10 de nível 2. Sabia que a diferença entre níveis não podia ser superada apenas com habilidade. Estimou que a verdadeira força do garoto talvez também fosse de nível 3. Achou-o interessante por tentar esconder sua força. Mandou que seus homens o vigiassem, já que não queriam desperdiçar um talento daqueles. No dia seguinte, Shen estava correndo pelo bairro quando um velho o notou. O idoso ficou impressionado por ele ter acordado cedo aqueles dias. Shen o cumprimentou de volta. O velho disse que havia recebido alguns lotes de suplementos de grau iniciante Extra Light por apenas 400 cada frasco. Perguntou se ele queria alguns. Shen recusou, já que ainda tinha, mas prometeu que compraria dele assim que acabassem. O velho prometeu dar-lhe desconto quando isso acontecesse. Ele também notou como Shen parecia mais animado do que antes. Perguntou-se se ele havia arrumado uma namorada. Depois de sair do hospital, Shen passou alguns dias se acostumando com o corpo e pesquisando com algumas das memórias do dono original, fundindo-as às suas próprias. Obteve uma compensação geral das noções básicas daquele mundo. Lá as pessoas tomavam suplementos especiais regularmente para ganhar poder, o famoso suco, e essas pessoas eram chamadas coletivamente de oráculos. O remédio para se tornar um oráculo era extremamente caro, e foi por isso que ele acabou em uma dívida tão grande. Ele não sabia qual era o limite máximo, mas tinha certeza de que uma coisa era verdade. Mesmo o menor nível de oráculo era muito mais forte do que pessoas comuns. Depois do treino, murmurou que se apenas tomando remédio alguém podia ficar mais forte. Não era de se admirar que as pessoas gastavam uma fortuna para se tornar oráculos. Em sua vida antiga, teria que treinar para sempre para alcançar o resultado assim. De repente, seu telefone tocou. Ele se perguntou quem poderia ligar tão cedo, e uma voz alta ecoou em seus ouvidos. Era o representante da turma, lembrando que sua licença havia acabado. O professor havia pedido para avisá-lo de que deveria voltar à aula. O representante ligou também na noite anterior, então esperava que ele não tivesse esquecido. Shen respondeu que não tinha esquecido, mas no fundo quase havia deixado isso de lado. No colégio Reed Law, o professor terminou de discutir a história dos oráculos e passou a falar sobre seu impacto na economia. Shen fez anotações. O status de oráculo era determinado pela força e classificado por títulos. Havia a classe E, com patentes de 1 a 6, classe D de 1 a 8, classe B de 1 a 12, classe A de 1 a 14 e por fim classe S. Eles precisavam atingir o nível mais alto do título para avançar ao próximo. Dizia-se que aqueles que chegassem à classe S eram basicamente como deuses. Para corresponder a este poder, o mundo foi dividido em 5 camadas. Pessoas comuns, e na classe E, os oráculos estavam na 5ª camada, chamada camada externa, a mais baixa. Da 4ª camada para cima formava-se cidade central, simbolizando o poder e status. Somente aqueles de classe D em diante tinham permissão para entrar. Shen estava atualmente no nível mais baixo, classe E. Se quisesse melhores recursos, teria que entrar nas chamadas de cidade central. Por isso, tornar-se mais forte rapidamente era sua prioridade máxima. Alguém jogou uma pedra nele. Ele olhou para trás e viu os valentões se divertindo em zombar dele. Eles o desafiaram, dizendo que ele se achava demais só porque tinha pontuado alto na prova escrita. Outro valentão disse que todos eram nível 1, então seria fácil derrubá-lo com apenas um soco. Shen só conseguia pensar que havia pessoas assim em qualquer lugar que fosse. O professor lembrou a todos que haveria um teste de aptidão física na aula de educação física mais tarde, então deveriam se trocar e ir ao campo de escola de oráculos. No programa de oradores, a maior parte do dia era apenas aula de educação física. Shen achava que o currículo era relaxado demais. De repente, um estudante cutucou o amigo com o cotovelo e disse que uma briga estava prestes a começar. Vendo que eram aqueles dois de novo, ninguém ficou surpreso. O estudante perguntou se aqueles valentões nunca se cansaram, já que ele já tinha feito aquilo várias vezes só naquele mês. Seu amigo alertou para não falar mais nada, caso contrário poderia ser o próximo alvo. O valentão agarrou Shen pelo colarinho e perguntou se ele estava gostando de ficar encarando. Já fazia alguns dias e ele ainda estava se fazendo de durão. O valentão disse que não importava se suas notas na prova escrita eram boas. Zombou perguntando se ele planejava derrotar os inimigos com conversa. Mais tarde, o valentão lembrou que no mundo dos oráculos, tudo girava em torno de níveis e poderes, e que, baseado em sua força, ele não passava de um lixo de nível 1. Shen respondeu que, pela lógica, o valentão também era um lixo de nível 1. Isso pegou o valentão de surpresa. Aquela resposta o enfureceu e estava prestes a socar Shen, gritando que iria rasgar sua boca. Shen bloqueou o punho e perguntou se ele já tinha terminado de falar. Os olhos do valentão se regalaram de choque. Ele não entendia por que estava acontecendo aquilo, especialmente porque não conseguia se soltar, perguntando se Shen sempre tinha sido tão alto.
Shen lembrou o que ele mesmo havia dito. Tudo é poder. Então afirmou que agora era a sua vez de rasgar a boca dele. O valentão ficou assustado. Shen liberou sua aura do corpo e se ergueu contra ele. Shen foi interrompido por uma pressão esmagadora. Alguém disse que ele tinha coragem. O professor perguntou quem havia lhes dado permissão para fazer escândalo em sua aula. Era o professor de educação física, Tian Didia, classe D, nível 5. Didia ficou irritado com Shen porque ele tinha acabado de voltar e já estava causando problemas. Chen, porém, respondeu com calma e maturidade que estava apenas sendo um treino amistoso. Então soltou o valentão. Aquilo foi o primeiro aviso de Didia para ele, e se errasse de novo, poderia esperar grosseria. Em seguida, reuniu todos para o teste. Zhou anunciou a todos que estavam apenas 3 meses até o exame de formatura e que o torneio de intercâmbio após a formatura era ainda mais importante. Se saíssem bem no torneio, não apenas trariam glória à escola, como também teriam a chance de entrar em uma academia prestigiada. Para garantir bons resultados, ele havia preparado suplementos importados de grau A. Vendeu-os por 6.000 cada para que todos pudessem ter bom resultado. Então começou o treinamento. Um estudante fez barra fixa e na contagem 24 não conseguiu continuar, enquanto o outro estava tão animado que já havia chegado a 50. Shen apenas observava, se perguntando se era só isso que o teste de oráculo tinha. Achava que seria algo mais especial. Alguém se aproximou e perguntou se ele estava bem. Era a representante da turma. Estava preocupada porque ele havia se ausentado por vários dias, então pensou que algo tinha acontecido. Ficou envergonhada e esclareceu que não queria ser intrometida. Só achava estranho faltar tão perto da formatura. Shen disse que estava bem e agradeceu pela preocupação. Então ela perguntou se ele não ia comprar os suplementos do professor. Ele respondeu que estava sem dinheiro, mas, em sua mente, se perguntava se aqueles suplementos caros eram algo que todos compravam. Estava curioso se era o único quebrado da classe e ficou preocupado que se ele não comprasse, isso poderia afetar o resultado do teste. De repente, alguém a chamou, Lou Tiantian. Ela se despediu dele e foi fazer as barras. Teve muita dificuldade e seu corpo tremia bastante. Enquanto isso, Didia verificava que 25 alunos haviam comprado 2 suplementos. Quando Tian chegou à 35ª posição, ele disse que havia passado. Chen percebeu que os alunos que compravam suplementos tão caros recebiam um tratamento especial do professor. Com a formatura próxima, era compreensível que buscassem melhores notas. Ele sabia que, com sua habilidade atual, provavelmente não precisava disso e também não tinha dinheiro sobrando. Por fim, chamaram o último, Joy Shen. O professor viu que ele não havia comprado nenhum frasco de suplemento. Duvidava que fosse passar sem eles. Decidiu deduzir alguns pontos para fazê-lo reprovar e usá-lo como problema. Shen inspecionou a barra e as braçadeiras, e pareciam normais, mas ficou atento ao fato de que teste de oráculo poderia ter alguma diferença. Ele segurou a barra e, para sua surpresa, seu corpo de repente ficou mais pesado. Quanto mais forçava, mais pesado ficava. Suspeitou que fosse por causa do cristal na braçadeira, exatamente como esperava. O teste do oráculo não era tão simples. Conseguiu perceber que o peso aplicado tinha um limite, e com sua força atual, era muito fácil de se adaptar. Era uma oportunidade rara, então decidiu testar seus limites. Todos ficaram chocados ao ver o quão forte ele era. Fez quase 100 de uma vez só, enquanto antes mal conseguia 30. Sua pontuação atual equivalia ao de um segundo posto. Um estudante comentou que, quando viu a turma de elite, segundo posto, era basicamente assim. Shen terminou, então desceu. Seus colegas o cercaram, dizendo que ele era incrível. Disseram que, com aquelas notas, ele poderia entrar na turma de elite. Perguntaram quando ele havia subido para o segundo posto e qual era o seu suplemento. O professor também ficou curioso sobre como ele havia melhorado tanto de repente. Suspeitava que tivesse usado estimulantes, mas sabia que eram caros demais para gente comum e usá-los ali seria extravagante. Perguntava-se se ele realmente havia alcançado o segundo posto nos últimos dias. Preocupava-se que os alunos descobrissem que ele subira de nível sem sua ajuda, pois assim não poderia mais vender para eles. Ficou ressentido com Shen, já que isso cortaria seus lucros, e não pretendia permitir. Estava determinado a lhe ensinar uma valiosa lição social. Enquanto isso, no escritório do diretor, alguém ficou surpreso ao perceber que o encontro de intercâmbio havia cancelado as lutas do segundo posto. O diretor estava ao telefone e expressou que, para uma escola como a deles, que não recebia apoio nem tinha recursos, produzir um terceiro posto era muito difícil. A pessoa do outro lado empatizou com ele, mas explicou que o governo precisava urgentemente de mais oráculos de elite. Por isso, decidiram transferir o financiamento para as escolas de topo. Era uma decisão de cima e não havia nada que pudessem fazer. O diretor tentou perguntar se havia outra forma, mas a ligação foi encerrada. Ele bateu o telefone de volta, irritado. Era um grande problema, pois as turmas de elite, os suprimentos e os equipamentos exigiram um financiamento enorme e a escola mal tinha recursos para manter o nível de segundo posto. Além disso, restavam apenas 3 meses até o torneio de intercâmbio, então se perguntava onde encontraria um aluno de terceiro posto. Pensou em reunir todos os recursos e apostar em um único terceiro posto, mas isso significava expulsar vários alunos do desempenho mediano.
Olhou para o cristal na estante e perguntou em voz alta a seu veterano o que deveria fazer. Estava preocupado que a Academia Oráculo Wright fosse cair diante de seu mandato. De repente, alguém bateu à porta. Era Didia. Ele o convidou a entrar. Didia entregou os resultados do teste. Ainda afirmou que o desempenho havia sido excelente e acreditava que a turma produziria oráculos excepcionais. Quando o diretor viu os resultados, questionou em sua mente por que Didia havia chamado aquilo de excelente, já que era apenas a primeiro posto. Aquele lixo inútil não podia ser enviado ao campo, então Didia mencionou que havia uma exceção, que acreditava não estar apto a ser um oráculo. O diretor perguntou quem. Didia respondeu que era Shen, então Shen foi chamado à sala do diretor. O grande ser perguntou o que ele tinha feito para o diretor chamá-lo. Ele respondeu que não fazia ideia. Nosso protagonista sabia que a personalidade do diretor era rígida, então aquilo tinha certeza de que não havia sido chamado apenas para conversar. Só esperava que não fosse nada tão grave quando tocou a porta. Uma pequena chama surgiu. Ele ficou surpreso ao vê-la, mas parecia que o chefe já estava esperando por isso. Disse a Shen que aquela era a condição específica que acionava o desejo do que havia falado, o que significava que algo que ele queria estava por perto. O chefe respondeu que o desejo foi ativado, então não havia outra escolha, a não ser que ele quisesse se queimar. Disse que deveria agir em silêncio. O diretor perguntou por que ele estava ali parado e o instigou a entrar. Ele entrou e cumprimentou o diretor. O diretor disse que seu relatório físico não estava ruim, na verdade era elogiável, já que estava próximo do segundo posto. Mas quanto a matar aula, retrucar professores e bater nos colegas, podia ver que Shen era jovem e impetuoso, mas tudo aquilo era irrelevante. Perguntou a Shen se ele sabia o que mais era importante para um oráculo. Era o dinheiro. Então aconselhou que desistisse de ser um oráculo. Shen empalideceu. Perguntou se o diretor estava dizendo para ele abandonar os estudos. O diretor confirmou, dizendo que deveria entender que o custo de ser um oráculo era extremamente alto no futuro. E dada a situação de sua família, sugeriu que em vez de apostar tudo em algo que poderia falhar, era melhor cortar as perdas cedo. O diretor sabia que, com os resultados do teste físico de Shen, ele poderia entrar numa turma especial. Mas com a escola à beira da falência, em vez de deixar o estudante medíocre entrar na turma especial, era melhor focar os recursos no cultivo de alunos realmente valiosos. Ele pensava que se conseguissem cultivar ao menos um estudante nível 3 antes da competição de intercâmbio, talvez ainda houvesse esperança. Então disse a Shen que, se ele concordasse, poderia reembolsar sua mensalidade e que nem precisava vir no dia seguinte. Perguntou o que ele achava daquilo. Enquanto conversavam, o grande ser em forma de livro percebeu algo. Era o cristal negro na estante. Ele disse ao garoto que havia encontrado o alvo e que deveria pegá-lo logo. Shen respondeu que já estava lutando sozinho e sugeriu que ele pegasse. O chefe replicou que, se pudesse, já teria feito isso, mas o contrato estipulava que deveria pertencer completamente a Shen para que pudesse obtê-lo. Shen estava em uma situação difícil, precisava ir até a cidade central para pagar a dívida, mas ir até lá exigia nível D e também o certificado de graduação como oráculo, e aquela escola era a única escola de oráculos da cidade com o diploma necessário. Pelo certificado e pelo cristal, ele não poderia ser expulso. Respirou fundo para se acalmar. Sabia que ainda não era um beco sem saída. Pelo que se lembrava, desde a fundação da escola Light Yusua, os estudantes só haviam chegado ao nível E2. E isso significava que, para a escola, um estudante acima do nível 2 era sem dúvida extremamente valioso. Como já estava no E2, sabia que poderia subir de nível a qualquer momento. Lembrou-se de que o chefe havia mencionado antes que havia uma recompensa que poderia ajudá-lo com seu desejo. Disse ao chefe que, se ele ainda não tivesse decidido, poderia escolher agora. O chefe respondeu que sim, já tinha decidido o que ele queria. A recompensa que ele pediu foi poder emprestado. O chefe recusou, dizendo que seu corpo não aguentaria mais o seu poder. Shen só teve sorte de não ter explodido antes. Shen respondeu que não podia se dar ao luxo de ser expulso dali, porque se fosse, demoraria muito para ter outra chance de chegar à cidade central, e o desejo do chefe talvez não se concretizasse. Pediu ao chefe que confiasse nele. O chefe ficou sem palavras, então disse que acontecesse o que acontecesse, não seria problema dele. O contrato apareceu, declarando que o contratante concedia ao contratado a recompensa, e que significava que o contratado podia pegar emprestado do contratante a qualquer hora e lugar, e todas as consequências seriam assumidas pelo contratado. Shen aceitou, e como estava apenas parado, isso levou o diretor a perguntar se ele ainda precisava de algo. Ele pediu ao diretor que testasse sua pontuação novamente, para então decidir se ele ficaria ou sairia. O diretor aceitou e ofereceu a mão. Através daquele aperto de mão, o diretor avaliou que Shen estava 2 níveis acima do que o relatório mostrava, mas ainda estava longe de ser suficiente. Enquanto isso, Shen pensava que só tinha uma chance e não sabia até onde poderia ir, então queria obter o máximo possível de poder. A aura em sua mão brilhou mais forte. O diretor ficou surpreso, a aura se tornou esmagadora. Até mesmo o chefe não esperava que o surto do garoto fosse mais forte do que ele havia dado. O diretor ficou atônito e curioso sobre como seu nível subiu tão de repente. Em um instante, ele se tornou um nível 4 completo. Shen perguntou o que ele achava agora.
O diretor percebeu que o céu nunca fecha todos os caminhos. Pediu a Shen que representasse a escola na competição distrital de intercâmbio. Shen ficou atônito. Eles se sentaram para conversar. Basicamente, o diretor queria que ele entrasse no grupo de nível 4 da competição distrital de intercâmbio para mostrar resultados ao Ministério de Educação. O diretor explicou que competir nesse grupo era a maior honra para todas as escolas secundárias de UJ. A escola deles vinha ficando em último lugar por anos e, se não mostrasse resultados em breve, o Ministério cortaria os fundos. Por isso, queriam concentrar os recursos dos professores em alunos promissores. E era por isso que tinham um entendimento errado e esperava que ele não estivesse chateado. Shen respondeu que entendia. O diretor ficou feliz em ouvir isso e, para mostrar suas desculpas, suas mensalidades seriam isentas após a transferência para a turma especial. Sua provisão semanal de suplementos de energia estelar iniciante aumentaria de 3 para 6. Perguntou a Shen o que ele achava disso e, se precisasse de mais alguma coisa, a escola tentaria providenciar. Disse a Shen que, como aluno excepcional, seria bem-vindo em qualquer lugar, mas ainda assim esperava sinceramente que ele considerasse representar a escola na competição de intercâmbio. Sem exagero, afirmou que sua decisão determinaria a sobrevivência da escola. Como o diretor estava oferecendo tanto, Shen percebeu que aquilo deveria ser muito importante para ele. Perguntou o que faria se ele quisesse o cristal negro do armário. O diretor explicou que ele foi feito a partir de um cristal estelar especial, que o antigo diretor trouxe da cidade central. Não tinha muito uso, mas simbolizava o espírito da escola. Mas ele sabia que, se a escola desaparecesse, o espírito não significaria nada. Portanto, se Shen pudesse salvar a escola, dar-lhe o cristal era totalmente justificável. Shen assegurou que daria o seu melhor para a competição de intercâmbio. Com isso, o acordo foi selado. No entanto, o diretor ficou curioso sobre como seu nível havia subido tão rápido. Shen respondeu que estava treinando para esconder seu poder. Disse que era uma espécie de técnica especial de treinamento e que ainda estava praticando. Por isso, esperava que o diretor pudesse manter seu nível em segredo. O diretor entendeu. Ele sabia que esconder o nível era uma técnica usada em batalha para confundir os inimigos. Não esperava tal consciência de alguém tão jovem. Garantiu que não contaria a ninguém. Disse o quanto se sentia tranquilo em deixar o futuro nas mãos de Shen. Então, uma mulher entrou. Ele a instruiu a levar Shen diretamente para a turma especial e providenciar os suplementos conforme solicitado. Ela acompanhou Shen e explicou que todo o segundo andar era reservado para a turma especial. O próximo passo seria o registro. Shen agradeceu à professora. Ela ficou curiosa sobre a relação com o diretor, já que nunca o tinha visto tão feliz. Shen simplesmente respondeu que apenas se davam bem. Nesse momento, alguém correu em direção a Shen. O homem agarrou os braços de Shen e disse que realmente tinha feito o possível para implorar o diretor, mas no fim não conseguiu mudar sua decisão. Argumentava que mesmo que suas notas fossem medianas, ainda tinha direito de aprender. Ele esperava que depois que Shen desistisse, continuasse se esforçando e não desistisse. A professora perguntou do que ele estava falando e esclareceu que Shen estava se transferindo para a turma especial no dia seguinte e que estava prestes a levá-lo para se registrar. Em seguida, disse a Didia que o diretor queria vê-lo. Também contou que o diretor estava muito irritado. Ele sabia que estava encrencado. À noite, Shen estava de volta no quarto. Deitado na cama, pensava que precisava ir do nível 2 ao 4 em 3 meses e não fazia ideia de como conseguir isso. Até mesmo prodígios ricos gastavam muito dinheiro e tempo para subir apenas um nível. Um pobre como ele subir 2 níveis em 3 meses parecia impossível. Ele perguntou ao chefe se havia um jeito de subir de nível de uma só vez por conta própria. O chefe perguntou como poderia haver e se ele queria ajuda. Novamente, teria que cumprir seu desejo. Primeiro, disse a ele para se culpar por ter escolhido tal recompensa. Nosso garoto respondeu que não tinha escolha, pois era o único método em que ele pensou na hora. O chefe enfatizou que já o havia avisado de que não poderia usar seu poder por muito tempo antes de ser drenado. Shen sabia que não era burro a ponto de depender de poder emprestado para vencer o torneio. Já sabia que tinha conseguido ótimos resultados. Não foi expulso e ainda podia pegar suplementos de graça. Era melhor do que quando começou. Então subir de nível poderia vir aos poucos, mas seu foco agora era a dívida que venceria em 5 dias. Precisava descobrir como ganhar dinheiro na escola. Shen parecia enojado. Também não fazia ideia do que estava acontecendo. O lugar parecia uma fábrica abandonada. Então alguém se aproximou. O homem acenou e disse para ele ir até lá. Ele notou que Shen não estava presente na chamada de presença. Então imaginou que pudesse estar perdido. Era responsável pela turma inteira e era difícil gerenciar tudo, então pediu desculpas pela falha. Apresentou-se como o Sr. Zong, o professor da turma de elite. Shen esperava que o professor da turma de elite fosse super rigoroso, mas ele era surpreendentemente descontraído. Shen ficou curioso se não havia outros professores na turma
turma de elite. Ele respondeu que sim, tinham 3 professores acadêmicos, mas ele era o único que cuidava do treinamento. Disse que o número de alunos estava caindo e que os bons o suficiente para entrar na turma de elite eram ainda menos, então não contratavam novos instrutores. Acrescentou que geralmente usavam a área mais interna para aulas e treinamento, e que a parte externa estava abandonada fazia anos e apenas se deteriorou. Shen percebeu que a escola estava em más condições, então não era de se estranhar a ansiedade do diretor. O Sr. Zong tranquilizou, dizendo que mesmo um camelo magro ainda é maior que um cavalo. Ele tinha fé de que o lugar não fecharia. Entraram na sala de treinamento. O Sr. Zong disse que estava em sessão de treino livre. Levou Shen para conhecer a turma. Shen então entendeu por que eram chamadas de turma de elite e estavam em outro patamar comparados ao pátio de treinamento. Era basicamente uma academia de ponta. Os alunos pareciam motivados, mas ele conseguia sentir que o ambiente estava um pouco tenso. Sr. Zong reuniu todos para apresentar um novo colega. Apresentou Shen a eles e disse que, embora estivesse um pouco atrasado, não havia problema, já que a turma de elite sempre valorizava a força acima de tudo. Confiava que Shen deveria ter habilidades reais para estar ali. Esperava que todos se dessem bem e tivessem bons resultados no torneio de intercâmbio. Um estudante do fundo disse que duvidava que fosse por habilidade e insinuava que ele havia entrado pela porta dos fundos. Acrescentou que poderia derrubar toda a turma de elite. O Sr. Zong disse a esse garoto chamado Mao Eal para medir suas palavras. Enfatizou que Shen entrou pelos procedimentos adequados e que era melhor parar de espalhar boatos. Howie respondeu que, fosse boato ou não, logo descobririam. Ele desafiou Shen formalmente. A plateia ficou chocada, pois fazia muito tempo desde a última vez que isso havia acontecido. Diferente de um treino amistoso, um desafio formal era disputado com total dignidade. Diziam que o perdedor teria que servir ao vencedor sem reclamar, e como Howie era o mais forte entre eles, não acreditavam que estivesse intimidando um novato. Um loiro próximo perguntou a uma garota de cabelo rosa o que estava acontecendo. A garota respondeu que o aluno transferido estava prestes a lutar contra Ma Howie. Ele não sabia do aluno transferido. O Sr. Zong respondeu que um desafio formal não valia a menos que o outro lado aceitasse, mas, para sua surpresa, Chen aceitou. Ele afirmou que se fosse um desafio amistoso e não mortal, então aceitaria. Em sua mente, era uma boa chance para testar como se comparava com os outros e uma preparação perfeita para o torneio de intercâmbio. O diretor já havia ouvido falar a respeito, foi informado por telefone de que Shen iria lutar contra alguém. Foi o Sr. Zong quem relatou. Ele explicou que quando Howie lançou um desafio formal e Shen o aceitou, ficou em pânico, e especialmente quando nenhum dos dois recuou e os outros estudantes se aglomeraram em volta, torcendo. Estava saindo do controle. Eles incentivaram Howie a mostrar ao novato quem mandava. O diretor pensou a respeito, e como Shen devia estar praticando treinamento de nível oculto, seria uma boa chance de testar sua força. Então disse a Zong para preparar a arena, aprovando o desafio. O Sr. Zong oficializou a luta e, como era a primeira vez de Shen nesse tipo de combate, revisou as regras rapidamente. As regras para um desafio formal eram as mesmas da competição de intercâmbio, o que significava que a arena era apenas para 2 pessoas e nenhuma ajuda de espectadores era permitida. Qualquer interferência resultaria em expulsão. Ambos deveriam ser do mesmo nível e não era permitido desafios entre níveis diferentes. Howie observou que Shen estava no nível 2 e Sr. Zong enfatizou que era apenas um treino amistoso e não deveria haver ataques em partes vulneráveis do corpo. Nenhum golpe mortal era permitido, nem vinganças pessoais depois. Um acerto no rosto ou rendição voluntária significava derrota, então a luta começou. Howie avançou, planejando atacar rápido e pegá-lo de surpresa. Queria vencer em um único movimento. Shen já estava esperando que ele investisse direto. Bloqueou seu braço, que surpreendeu Howie. Ele não acreditava que Shen tivesse reagido tão rápido. Continuou atacando, mas Shen desviava habilidosamente. Howie ficou irritado porque Shen escapava como um rato, então planejou encontrar uma forma de restringir seus movimentos. Ele se moveu em alta velocidade. Shen foi pego de surpresa e recebeu um golpe no antebraço. O gancho e o chute de vento de Howie podiam mudar no meio do ataque, então mesmo que Shen bloqueasse, o impacto ainda o derrubaria. Enquanto Shen estava no chão, ele atacou de novo, mas Shen o encarou, liberando sua aura e contra-atacou com um chute rápido e poderoso. Howie ficou surpreso que ele também pudesse usar técnicas de combate. Forçou-se a manter a calma e, enquanto não fosse atingido no rosto, sabia que não perderia. Achava que ainda tinha uma chance, mas o punho de Shen encostou levemente em seu nariz. Shen disse que um acerto no rosto contava. Ele ficou sem palavras. O Sr. Zong declarou Shen vencedor. Howie não podia acreditar que havia perdido. Até os outros estudantes pensaram no mesmo, mas logo percebeu que o novato era forte demais. Na cabeça de Shen, a luta terminou rápido, mas ele conseguiu sentir como funcionava. Perguntou a Howie se agora não tinha mais reclamações. O Sr. Zong também ficou impressionado. Howie havia recebido treinamento profissional, mas não esperava ser esmagado daquele jeito por Shen, que não tinha treinamento formal.
mas sua habilidade física e reflexos imediatos eram excelentes. Percebeu que era um ótimo potencial de combate e não era de se estranhar que o diretor pedisse que ficassem de olho nele. De repente, o diretor apareceu. Chamou Shen por um momento, pois tinha algo a dizer. A garota de cabelo rosa perguntou ao loiro se ele tinha visto aquilo. Não podia acreditar que o novato fosse tão forte. O loiro afirmou que alguém tão forte deveria se tornar um de seus subordinados. O diretor perguntou a Shen como estava sendo estar na turma de elite. Ele respondeu que estava sendo bom. Apenas os colegas eram um pouco entusiasmados demais. O diretor soltou uma leve risada e disse que oráculos poderosos sempre recebem mais atenção, então logo se acostumaria. Disse que a partir de então deveria focar no treinamento e que, se precisasse de algo, a escola ajudaria no que pudesse. Como Shen percebeu que o diretor já confiava nele, achou que era hora de perguntar sobre ganhar dinheiro. Perguntou se os alunos tinham algum meio de conseguir dinheiro rápido. O diretor respondeu que, na idade dele, não deveria se preocupar com isso e que deveria focar no treinamento. Mais tarde teria chance de ganhar dinheiro, muito dinheiro. E se sua família estivesse em apuros, a escola cobriria algumas despesas. Shen respondeu que estava apenas perguntando por curiosidade, mas por dentro sabia que teria que pensar em outra forma. De volta à sala de treino, fazia exercícios leves enquanto pensava que fazer empréstimos estudantis era duramente punido ali, então teria que cuidar para não ser pego. Continuava pensando em como poderia ganhar dinheiro, quando alguém se aproximou. Era ele, o loiro. Ele passou o braço sobre o ombro de Shen e disse que a luta tinha sido incrível e que ele ainda conseguiu falar diretamente com o diretor, e isso fazia questionar quem ele realmente era. Shen fez a mesma pergunta para ele. Alguém chamou o loiro de Shen e disse que ele estava sendo rude. Era uma garota de cabelo rosa. Ela se desculpou pelo comportamento dele e esclareceu que ele não queria dizer nada de mal. Apresentou-se como Sushi Axia e depois apresentou Jaru. Disse que, tecnicamente, eles eram seus veteranos, então se tivesse dúvidas, poderia perguntar a eles. Jaru concluiu que agora era um time de 3 e que, como líder, cuidaria bem dele. No fundo, Shen achava que eles eram estranhos. Jaru perguntou onde ele tinha aprendido o movimento que usara mais cedo. Shen não fazia ideia do que estava falando. O loiro ficou surpreso que ele não soubesse o que era uma técnica de combate. O mais surpreendente era que o movimento que usara tinha sido apenas reflexo. Comentou que tinha sido brutal e que Howie ficava louco quando descobrisse. Ele vinha ostentando aquela técnica por todo o lado desde que a aprendera, mas no fim era só um farsante. Axia se ofereceu para explicar, informou que técnicas de combate eram movimentos especiais e poderosos, que os oráculos podiam aprender por meio de pergaminhos ou pedras de memória. Seus efeitos e poder variavam conforme a maestria. Existiam muitos tipos de técnicas de combate. Oráculos fortes moldavam seus conjuntos de técnicas ao próprio estilo da luta. O movimento que Howie usou durante a luta era uma técnica de vento chamada gancho de vento. Depois de saber disso, Shen não se surpreendeu por não ter conseguido bloquear. Ele pensou que se também tivesse técnicas de combate, poderia ter uma chance melhor no torneio de intercâmbio entre turmas. Perguntou se técnicas de combate eram raras. Jaru respondeu que era praticamente isso. Também tinham classificação e quanto mais fortes, mais raras eram. E explicou que a escola ensinava as mais básicas, mas para obter técnicas poderosas normalmente era preciso comprá-las ou que alguém importante compartilhasse uma. O preço de mercado de uma técnica comum de vento era em torno de 500 mil. Shen ficou chocado ao ouvir isso, pois era o equivalente a vários meses de pagamento de empréstimo. Jaru disse que também tinha algumas e sugeriu que lutassem em outra ocasião para mostrar a ele. Xia também tinha uma. Para Shen, soava como se eles tivessem coisas de 500 mil de valor como se fosse algo trivial. Ele ouviu que entrar na turma avançada era super caro, então os alunos de lá deveriam ser extremamente ricos. Mas então pensou que se eles fossem de famílias ricas, poderia perguntar sobre como ganhar dinheiro. Disse a eles que queria comprar uma técnica, mas não tinha dinheiro. Então perguntou se havia um jeito de conseguir dinheiro rápido. Jaru sugeriu assaltar bancos. Errado não tá. Shen respondeu que, exceto isso, falando algo rápido, lucrativo e sem regras, apenas Zona Blackwater, a terra dos milagres, vinha à mente de Jaru. Xia bateu nele e disse para ele parar de enganar o garoto, e que se os professores ouvissem ele seria repreendido, mas Shen ficou intrigado. Jaru voltou atrás no que disse porque ouviu que de tudo acontecia lá. E a escola proibia estritamente os alunos de irem até lá. Se fosse pego, seria automaticamente expulso. Ele perguntou quanto faltava para Shen conseguir a técnica. Shen respondeu que em torno de 300 mil. Eles ficaram surpresos ao saber que era tanto assim. Checaram suas contas bancárias, mas não tinha essa quantia. Shen pensou sobre isso e, em tempos desesperados, medidas desesperadas. Decidiu verificar o local depois da escola, na rua Blackwater. Conferiu o celular. A navegação dizia que era ali, mas a rua estava vazia, com a atmosfera sombria, embora não fosse longe de sua casa. Ele trocou o uniforme escolar antes de sair para ninguém o reconhecer. Perguntou ao chefe o que achava do lugar. Não houve resposta, então presumiu que o chefe não estava presente. Não se importou muito e, como a zona externa tinha oráculos de baixo nível, sabia que estaria bem sozinho. Estava com poder de nível 4 e, mesmo que algo acontecesse, poderia escapar, mas não deixou de notar como o lugar parecia abandonado há anos.
e isso fez duvidar se realmente havia uma Terra dos Milagres. Então ouviu passos, o que significava que alguém andava por ali recentemente. Depois viu a passagem secreta, caminhou até ela. Sem que ele soubesse, alguns homens o viram indo naquela direção e seus olhares eram assassinos. Seus olhos se arregalaram quando entrou. Era um lugar brilhante e movimentado. As ruas eram imundas. Negócios ilegais aconteciam. Não era de se admirar que todos evitassem falar daquele lugar. Era praticamente sem lei. Se houvesse lucro, qualquer coisa valia, mas também o fez pensar que poderia haver um jeito de conseguir dinheiro antes do vencimento. Porém, antes disso, olhou para trás e perguntou por quanto tempo iam segui-lo. Os homens apareceram e elogiaram seus instintos afiados. Planejavam nocauteá-lo e levá-lo embora, mas como ele percebeu, teriam que espancá-lo um pouco. Shen perguntou por que achavam que ele estava fingindo, mas o homem disse que já tinha visto muitos filhos de ricos disfarçados indo lá pela emoção, e que se o sequestrassem para pedir resgate, ficariam ricos. E isso foi tão patético que se refletiu na expressão de Shen. O homem colocou o braço sobre o seu ombro e deu um tapa em sua bochecha. E estava feliz porque Shen congelou de terror. Disse a ele para cooperar, pagar o resgate e talvez considerasse deixá-lo viver. Shen disse ao sujeito que ele era rude. Então, com apenas um golpe na nuca, o homem caiu de cara no chão. Todos ficaram surpresos que ele tivesse sido nocauteado. Os outros dois homens sacaram as facas para dar uma lição nele. Quando avançaram, 2 caixas voaram e os atingiram na nuca. Shen ficou confuso, então alguém apareceu à sua frente. Sua mão foi agarrada. A mulher de capuz disse para ele ir com ela. Então ela o puxou para longe. Chegaram a um certo lugar onde achava que estariam seguros. Shen agradeceu por tê-lo salvado, mas no fundo queria fazer perguntas àqueles dois. A mulher o conhecia e perguntou por que ele estava ali. Ela havia esquecido que precisava permanecer disfarçada. Shen perguntou se eles se conheciam, mas para sua surpresa, ele não se lembrava de nada, então respondeu que não. Ela apenas disse que viu seu nome, estava no colarinho de sua roupa. Ele ficou surpreso ao perceber que estava lá, mas ao mesmo tempo aliviado por ela não tê-lo reconhecido de verdade. Agradeceu a ela pelo contato. Pensava consigo mesmo que quase havia perdido a cobertura, mas ficou feliz por ter disfarçado bem. Lembrou-se de não expor suas informações tão facilmente no distrito Blackwater, pois era perigoso. Ela se ofereceu para guiá-lo para fora, mas ele recusou porque tinha assuntos urgentes. Sabia que se ela descobrisse que ele era estudante, estaria acabado. A mulher estava certa de que ele ainda era Shen, mesmo depois de todos aqueles anos. Perguntava-se se ele realmente havia se esquecido dela ou se estava fingindo. Sabia que ele era um estudante, o que a deixava curiosa sobre o que ele estava fazendo ali. A forma como se moveu antes a fez pensar se ele também tinha se tornado um ladrão. Momentos depois, Shen comprou uma máscara por 10 moedas. Acreditava que isso o manteria seguro. Já havia andado bastante por ali, mas ainda não tinha ideia de como ganhar dinheiro. Alguém o abordou porque ele não parecia ser do local, perguntou quem ele era. O homem se apresentou como guia turístico e se gabou de conhecer tudo sobre aquele lugar, dizendo que podia perguntar qualquer coisa. Então Shen perguntou se havia algum palácio por perto, onde pudesse conseguir dinheiro rápido. O homem o levou até o local. Estava feliz também, porque já havia garantido a taxa de comissão. Eles entraram em um prédio mal iluminado e lá dentro havia uma arena. O lutador socava o oponente e a multidão ia ao delírio. Shen percebeu que era uma arena de lutas clandestinas. O homem disse que se ele queria dinheiro rápido, aquele era o lugar certo. Também informou que naquela noite haveria uma luta especial e o vencedor ganharia um bônus a parte da aposta do público. Muitos lutadores de nível Harold haviam aparecido. E as lutas eram intensas e as apostas eram altas. Era o momento perfeito para entrar. Shen viu o cara no ringue. Ele parecia assustador, mas era apenas nível 1. Com alto prêmio em jogo, pensou a respeito. O homem perguntou se ele queria lutar. Se sim, poderia conseguir as fichas para ele. Shen respondeu que queria todo o prêmio, deixando o homem boquiaberto. A mulher o seguiu para dentro da arena. A multidão não podia acreditar que o garoto fosse forte. Ela viu a arena e ficou intrigada com o motivo de ele estar ali. Seu oponente disse para ele não ficar convencido só porque tinha vencido 2 lutas. Esse adversário se gabou de ser o jogador cabeça de chave do torneio, e que seu nome era Riff. Ele não parava de falar, então Shen simplesmente acertou ele com um soco. Em apenas um golpe, o cara caiu. A multidão comentou que estava ficando entediante, já que bastava um soco para derrotar todos. Shen buscava vitórias rápidas e limpas, embora o próximo tivesse um ar presunçoso. Mas antes mesmo de terminar a frase, já estava fora. O próximo quis se render, mas Shen apenas o lançou para longe. O homem de terno branco atrás da tela empalideceu, deixando-no entrar porque parecia fraco, mas não esperava que ele teria aquele resultado. Um subordinado informou ao chefe que os lutadores que pretendiam contratar haviam fugido, e os clientes pensavam que estavam sendo enganados, exigindo reembolso. Se aquilo continuasse, a arena estaria em risco.
Então, de jeito nenhum poderiam deixar o garoto sair com o prêmio. Ordenou seu subordinado que trouxesse aquele cara. Shen fechou o punho e desferiu um golpe no último desafiante. Depois disse ao árbitro que iria reivindicar o prêmio. O apresentador insinuou que o público queria ver mais. Assim, a gerência decidiu dar a todos o que realmente queriam, uma emocionante luta final. Shen percebeu que nunca tiveram a intenção de lhe dar o dinheiro de forma justa. O lutador final foi apresentado. Shen ficou surpreso ao vê-lo. O homem estava contido e foi introduzido como um mutante chamado Lin. Trouxeram um monstro preso em placas metálicas e removeram as placas que o mantinham erguido. O monstro caiu no chão e fecharam a arena novamente. Shen estava confuso com o que estava acontecendo. Havia algo preso na nuca do monstro que liberou um ar e a cápsula no centro foi retirada. O monstro se levantou. Parecia assustador, como um goblin alto e magro. Uma mulher da plateia abraçou o homem ao lado porque estava com medo, enquanto ele estava aliviado por ter escolhido a fileira de trás, já que, se estivesse mais perto, teria feito xixi nas calças. Mesmo assim, confortou a mulher com promessas vazias de que iria protegê-la. A mulher que seguiu Shen ficou chocada ao ver aquele monstro. Perguntava-se por que algo assim estava ali. Sabia que aquilo estava além do nível de Shen e, com sua habilidade, poderia tirá-lo em segurança. Mas isso revelaria sua localização e seus planos seriam descobertos. Enfrentava um dilema difícil. Shen estava irritado porque o chefe não parecia em momentos como aquele. Podia perceber que o inimigo era diferente dos anteriores. Para começar, nem parecia humano. Estar sob seu olhar era como ser uma presa diante do caçador, e apenas ficar parado era sufocante. Seu instinto gritava que era extremamente perigoso. O dedo médio do monstro se transformou em uma lâmina. Ele atacou. Foi tão rápido que quase o acertou. Se não tivesse desviado para o reflexo, já estaria morto. Isso confirmou que ele realmente queria matá-lo. Então Shen sabia que não poderia se conter. Quando a criatura avançou, ele agarrou seus braços e os manteve afastados do corpo. Ainda assim, estava sendo empurrado para trás. Percebeu quão forte e perigoso era, então precisava acabar com a luta rápido. Usou o poder emprestado e, de E2, alcançou o nível E4. Com isso, conseguiu empurrar o monstro para trás. Juntou as mãos, levantando-as no ar e acertou a cabeça da criatura. Conferiu se tinha conseguido derrubá-la, mas, para sua surpresa, o monstro se levantou e o atacou. Arranhou seu ombro. Shen não podia acreditar que seu ataque mais forte não surtiu efeito algum. A pele dele era grossa e as garras afiadas. O combate corpo a corpo colocava em desvantagem. Precisava de uma arma. O monstro avançou novamente. Ele quebrou o dedo pontudo para usá-lo como arma. Segurou firme e cortou o monstro com ele. Foi apenas um arranhão no lado do pescoço. Ficou decepcionado por ter sido muito superficial, mas contente por saber que ele sentia dor. Shen também percebeu que sua força não se igualava da criatura, mesmo após aumentar o nível. Se conseguisse se aproximar mais uma vez, sabia que poderia finalizá-lo. O monstro emitiu força. Ele se perguntou se era gás venenoso, mas percebeu que era apenas névoa comum. Para sua surpresa, foi arranhado no torso de repente. Girou sua arma, mas não havia ninguém. Então foi arranhado nas costas, mas não conseguiu ver nada. O monstro estava usando névoa para desgastá-lo. Shen sabia que ele temia que descobrisse sua fraqueza, por isso não fazia grandes movimentos. E mesmo que sobrevivesse a um ataque, se o tempo de poder emprestado acabasse, estaria acabado. Por isso não podia deixar a luta se prolongar. Estava determinado a encontrá-lo. Forçou-se a manter a calma e focar em seus sentidos. Seus olhos brilharam intensamente. Ao se concentrar, conseguiu ver uma névoa verde fraca que se movia. Finalmente encontrou o alvo e quando ele o atacou, Shen o agarrou. O monstro se surpreendeu. Shen cortou-lhe o braço. O sangue jorrou. Viu sua chance e o perfurou, mas inesperadamente, seu coração pulsou e uma dor excruciante o atingiu. Ele se perguntou se era porque havia atingido o limite. O monstro aproveitou a chance para derrubar sua arma, então lançou a língua longa e acertou seu torso. Shen se recusou a desistir e usou novamente o poder emprestado. Agarrou a língua presa em seu corpo e puxou o monstro para perto. Então abriu sua boca com ambas as mãos, escancarou-a com toda a força. O monstro gritou de dor até que Shen o rasgou ao meio completamente. O chefe da arena perguntou qual era a situação, mas seu subordinado não conseguia ver nada pela tela. Eventualmente, a névoa se dissipou. O chefe perguntou se o garoto estava morto. Quando o chefe viu a arena, ficou pálido. A mulher que seguia Shen se perguntou como aquilo era possível. A multidão foi à loucura ao aplaudir o garoto. Shen ficou de pé segurando o monstro despedaçado. Em seguida, jogou o cadáver no chão e encarou os guardas da arena, assustando-os. O chefe da arena perguntou como aquilo era possível. Ele não acreditava que o garoto realmente tivesse vencido, principalmente porque gastou uma fortuna para comprar aquele monstro da cidade. O apresentador anunciou parabenizando o competidor por ter se tornado o campeão do torneio. Disseram-lhe para seguir os funcionários para receber o prêmio em dinheiro. Ele foi levado aos bastidores e recebeu o dinheiro do prêmio. A maleta continha um total de 510 mil. Ele estava prestes a pegá-la, mas a fecharam. O chefe da arena disse para esperar. Contou a Shen que havia mudado de ideia. Ofereceu-lhe então se tornar seu lutador contratado e competir sob seus termos. Só assim poderia ficar com os 510 mil. Ou então ele aceitaria 110 mil e iria embora.
Shen o encarou e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. O chefe reclamou que todos os seus lutadores contratados haviam fugido, que Shen matou seu lutador principal de evento e que ele havia pago uma fortuna por aquele monstro. Alegou que Shen quebrou o acordo, então deveria compensar suas perdas. Shen respondeu que não havia estipulado nenhuma condição para lutas extras e que, quando subiu ao palco, o chefe da arena tinha deixado claro que não deveria haver perguntas sobre identidade e que subir no palco significava assinar automaticamente o contrato de vida ou morte. Assim, matar o oponente ou ser morto não implicava em responsabilidade alguma. E isso significava que matar ou não era decisão exclusiva do lutador. O chefe da arena ficou furioso, então Shen fez questão de exigir 510 mil sem perder uma única moeda. O chefe apontou uma arma para ele, dizendo que não podia simplesmente sair dali. Shen agarrou sua mão e apertou, quebrando a arma. Perguntou se ele realmente achava que poderia detê-lo. O homem gritou de dor ao ter os dedos quebrados. Ordenou a seus homens que o matassem. Vários homens de terno preto cercaram Shen e apontaram armas para ele. Shen suspirou. A multidão ouviu os tiros. A mulher ouviu que vinham de onde Shen tinha ido. Logo depois, um homem foi arremessado pela janela. O público ficou chocado. Perguntaram se estavam filmando um filme, porque aquilo era exagerado demais. Ao saltar de tal altura, a mulher já imaginava o que estava acontecendo. Shen atingiu o homem e fez com que perdesse o dente. Enfrentou-o segurando a maleta. Vários disparos foram feitos contra ele. Ele agarrou a cabeça do atirador. Então o empurrou para fora. Depois Shen fugiu e os homens foram atrás dele. Mandaram as pessoas bloquearem as ruas de trás e as saídas. Nesse momento o coração de Shen doía porque tinha usado o poder emprestado demais. O pior era que seus ferimentos estavam piorando. Para sua surpresa, alguém o puxou. Era uma mulher que ele havia conhecido antes. Ela cobriu sua boca enquanto os homens da arena o procuravam. Esconderam-se em um beco estreito e escuro. Quando os homens foram embora, ela o soltou e disse que estava seguro. Então Shen a reconheceu. Ela pediu para que ele poupasse forças. Disse que conhecia uma passagem secreta por onde ele poderia sair em segurança. Ela o levou até lá e instruiu a seguir em frente para sair ileso. Aconselhou que fosse embora antes que cercassem toda a área. Ele olhou para trás, mas ela insistiu que saísse rápido. Shen agradeceu e começou a correr. Ela fez uma ligação e foi repreendida por ter ido ao distrito Blackwater novamente. A pessoa do outro lado chamou-a de Lin. Ela respondeu que tinha algo para o vovô. Relatou que encontrou algo em comum. Algumas horas depois, Shen chegou ao quarto. Assim que entrou, caiu de joelhos. Estava em dor excruciante, pálido e suando muito. Então desmaiou. Seus status mostravam que estava no Rank E nível 2, com habilidade Força Emprestada 1, e ainda tinha 999 desejos restantes, com 0 recompensas. Ele possuía 510 mil para pagar sua dívida, reduzindo o total de 99 milhões. Houve uma lembrança de alguém em seu leito no hospital. A mãe dizia ao filho que a doença poderia melhorar em 2 ou 3 anos, mas ela mentia. Sua doença não iria melhorar em 2 ou 3 anos. Na verdade, ela só teria mais 2 ou 3 anos de vida. Ela expressava que queria muito vê-lo novamente. Vê-lo se casar e ter filhos, envelhecer aos poucos e tocar seu rosto mais uma vez. Era um vídeo produzido no celular. Então a mãe se desculpava, dizendo que não tinha mais forças para permanecer ao seu lado. Ela disse que o amava. O filho chorava ao lado dela. A mãe já estava coberta com cobertor, enquanto a frase "ama você especialmente" ecoava na mente do filho. Com isso, Shen abriu os olhos de repente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estava surpreso e, ao olhar pela janela, o sol já havia nascido. Reconheceu que estava na casa de Joy Shen e que ainda estava vivo. Foi graças ao sonho que conseguiu despertar, mesmo depois de tanto tempo. O chefe perguntou se ele já estava acordado. Shen perguntou onde esteve nos últimos dias. O chefe respondeu que tinha muitas coisas para resolver em outros lugares, mas quando voltou, encontrou-o desmaiado ali. Disse que ele ficou em estado grave por 2 dias inteiros e achou que não resistiria. Pediu que se explicasse. O chefe sabia que ele tinha ido a um lugar onde as pessoas lutavam entre si enquanto estavam fora, e que usou poder emprestado demais para derrotar um monstro, sofrendo uma reação de retorno por causa disso. O chefe o repreendeu, já que havia avisado para não usar seu poder em excesso, e ele usou de forma imprudente. Enquanto esteve ausente, ele poderia ter morrido. Shen argumentou que não foi imprudência porque era por necessidade. Pediu que não ficasse tão irritado. O chefe perguntou se ele estava achando que poderia trazê-lo de volta se morresse. Era impossível, pois revivê-lo havia já consumido grande parte de seu poder e se ele morresse de novo, não conseguiria revivê-lo. Ele reclamou dizendo que, já que Shen havia experimentado a vida e a morte, deveria valorizar mais essa chance. Shen ficou surpreso por ele dizer algo assim, mas concordou que deveria valorizar ao máximo essa oportunidade difícil. O chefe ficou satisfeito que ele entendesse. Mencionou que as criaturas meio humanas que Shen citou não pareciam ser algo daquele mundo. Shen não ligou para isso, porque nunca mais voltaria àquele lugar infernal.
Pensou na garota que encontrou lá, mas decidiu esquecer, já que ninguém mais pensava a respeito. Resolveu apenas focar em subir de nível e então se lembrou do dinheiro. Abriu a mala e ficou aliviado ao ver que o dinheiro ainda estava lá. O chefe perguntou se esse era o motivo de ter ido à arena. Ele explicou que com aqueles 510 mil, não precisaria se preocupar em pagar a dívida até o fim do torneio de intercâmbio. E isso assim poderia focar totalmente em subir de nível e antes de ir à escola, precisava tratar o ferimento no abdômen. Os pequenos ferimentos cicatrizaram sozinhos, mas o abdômen não. Precisava ir ao hospital. Depois ainda teria que ir aos treinos da escola e antes de tudo isso, precisava ir ao banco depositar o dinheiro. Reclamou de como estava ocupado. No hospital, o médico disse que não era nada grave, embora fosse um ferimento penetrante. Estava cicatrizando bem. Disseram-lhe para apenas manter limpo e não se machucar de novo. O médico comentou que curar-se tão rápido não era algo que as pessoas normais conseguiam. Então perguntou se ele era um profeta e Shen respondeu que sim. O médico explicou que profetas se machucam com frequência e que o hospital tinha uma promoção. Se fizesse um cartão, teria descontos no futuro. Shen recusou e pediu um remédio comum. O médico lhe deu um anti-inflamatório especial. Shen ficou aliviado ao saber que a língua do monstro não era venenosa. Relaxou, mas seus olhos coçaram. O médico lhe entregou o remédio e disse para apenas pagar lá fora. Shen notou que havia luz dentro do frasco e perguntou sobre isso, mas o médico respondeu que não havia nenhuma luz, que era apenas um anti-inflamatório comum para profetas. Shen ficou confuso, pois podia ver claramente e não parecia ser uma ilusão. Perguntava-se se era o único capaz de enxergar aquilo. O médico achava que ele podia estar alucinando por estresse e explicou que era normal para profetas. Depois tentou lhe vender um programa de aconselhamento. Ao sair da sala, Shen podia ver remédios e pessoas brilhando. Imaginou se era porque era profeta. A diferença entre pessoas comuns e profetas era se haviam sido aprimorados pela energia estelar. Perguntava-se se era essa a luz emitida pela energia estelar. Se fosse por causa da luta, seria algo enorme, já que a chave para subir de nível era a quantidade de energia estelar absorvida, e se ele realmente pudesse senti-la, ficaria muito mais fácil absorvê-la. Algo chamou sua atenção. Passou por um homem cuja energia estelar era extraordinária. O homem olhou para trás porque sentiu que estava sendo observado, mas sabia que não havia pessoas fortes ali. Esse homem atendeu uma ligação e a pessoa do outro lado perguntou por que estava no hospital. Foi lembrado da missão deles, encontrar a estrela alienígena. O homem de longos cabelos verdes respondeu que raramente viajava, então ficaria naquele país por um tempo e visitaria a pequena princesa. A pessoa na ligação gostou, pois, segundo a profecia de seu chefe, a estrela alienígena era um ponto-chave para mudar a história. Antes de saber se era inimigo ou aliado, foi ordenado a contratá-la primeiro e agir de acordo. O homem comentou que seu chefe se preocupava demais. Afirmou que se a estrela alienígena fosse mesmo inimiga, ele a destruiria pessoalmente. Esse homem era Amir, um ladrão-arã de academia. O diretor falou com Shen porque, pouco depois de entrar na turma de especiais, ele não atendeu as chamadas, não respondeu mensagens e faltou às aulas. Shen pensava que mal tinha voltado e já tinha sido descoberto. O diretor estava bem informado. Ele pediu desculpas e explicou que surgiu uma urgência em casa, por isso não conseguiu avisar a escola a tempo. Disse que estava disposto a aceitar qualquer punição. O diretor esclareceu que não era isso que queria fazer. Ele apenas queria perguntar se nada de ruim tinha acontecido. Shen respondeu que não. Perguntou se ele estava preocupado que desistisse do torneio de intercâmbio. O diretor respondeu com firmeza que não, porque confiava nele nesse ponto. Estava mais preocupado que Shen escondesse algum tipo de dificuldade que não ousava contar. Disse que como ele era um bom profeta, mesmo que não tivesse concordado em competir, a escola ainda faria de tudo para apoiá-lo. Explicou que o propósito da academia era formar excelentes profetas e isso nunca mudaria. Shen assentiu e garantiu que estava bem. Prometeu dar o seu melhor no torneio de intercâmbio e trazer honra para a escola. Depois disso, o diretor apenas disse para ele voltar à aula. Também informou que seus amigos estavam tão preocupados com ele que chegaram a ir a seu escritório. Shen ficou confuso, mas na sala de aula, Jaru colocou o braço sobre seu ombro e perguntou onde ele tinha ido. Xia acrescentou que nem mesmo os professores sabiam o que tinha acontecido. Estavam todos preocupados com ele. Ele respondeu que as coisas estavam corridas em casa. Jaru trouxe o assunto sobre técnicas de combate. Ele mencionou que antes havia lhe dado um cartão, dizendo que ele e Xia tinham juntado 300 mil para que Shen usasse primeiro e depois devolvesse quando tivesse dinheiro. Shen ficou surpreso. Apenas tinha comentado por alto, mas não esperava que eles levassem tão a sério. Ele disse que descobriu que a técnica não valia a pena e decidiu não comprar. Agradeceu a eles mesmo assim. Jaru disse que ele encontraria algo melhor. De repente, alguém chamou Shen. Ou estava corado quando se aproximou. Admitiu que ouviu eles dizerem que ele estava sem dinheiro, então lhe deu seu cartão, que tinha 50 mil de economia. Ele esperava que Shen não se importasse e que não fosse muito, e sobre ter perdido a luta, disse que se houvesse algo que Shen quisesse que ele fizesse, bastava falar. Shen respondeu que não havia necessidade de agir como servo ou algo assim.
Xia o repreendeu por se intrometer nos assuntos da equipe e perguntou se ele estava tramando alguma coisa. Ele respondeu que não era nada disso. Só queria se desculpar com Shen, já que antes achava que ele havia entrado na turma especial por conexões, mas depois o Sr. Jiang explicou sua situação. Admitiu sua derrota de coração aberto. Declarou que Shen o fez perceber a diferença entre eles e por isso queria ser seu amigo. Xia sussurrou no ouvido de Shen que ele foi o primeiro a derrotar Wen Hao. Perguntou se deveriam deixá-lo entrar. Shen respondeu que não se importava. Xia disse a Wen Hao que se estivesse disposto a ser o quarto membro, eles o aceitariam. Ele respondeu que classificação não importa para ele. Jaru afirmou que para celebrar o novo companheiro de equipe, Wen Hao deveria servir um copo de água para Shen. Wen Hao respondeu que se alguém deveria pegar água, esse alguém era Shen, já que Jaru perdeu para ele. De qualquer forma, Jaru não podia acreditar que ele havia acabado de entrar e já estava agindo como chefe. Shen os observava, pensando em como eram bons companheiros de equipe. Sentia-se sortudo por ainda estar vivo, caso contrário, nunca os teria conhecido. Na esteira, Shen treinava intensamente. Em sua mente, o sistema de níveis era simples. O corpo só precisava absorver energia estelar, e quanto mais absorvesse, maior o nível. Exercícios de alta intensidade aumentavam a eficiência da absorção, por isso a maioria dos profetas estava sempre em aulas de educação física. Mas a taxa de absorção era mais complicada do que esperava. Ele já usava equipamentos para maximizar a intensidade do treino, mas sua taxa de absorção ainda era baixa. Se a energia estelar no corpo não fosse absorvida a tempo, vazava aos poucos e se perdia. Não era de se estranhar que algumas pessoas permanecessem no nível 1 por toda a vida. Naquele ritmo, nunca alcançaria o nível 4 antes da competição. Sabia que precisava de um método para aumentar sua taxa de absorção. Jaru se aproximou e disse que o treino livre estava ficando entediante. Convidou Shen para um duelo para tornar as coisas mais animadas. Shen teve um estalo. Lembrou que durante a luta contra o monstro, foi justamente por ter que lutar que acabou forçando a si mesmo a compreender a observação da energia estelar. Disse a Jaru que se fossem lutar, teria uma ideia que precisaria de ajuda de todos. A luz central foi acesa. Shi usou a palma Izumo, enquanto Jaru utilizou o punho dilacerante. Lutaram contra Shen juntos. Shen gostou de como eles se sincronizavam. Depois disso, ficaram exaustos. Já estavam nisso há quase 1 hora, então sugeriram descansar. Xia comentou que quando ele disse 1 contra 2, achou que estivesse brincando. Não esperava que fosse sério. Jaru afirmou que o método era incrível, pois sem se preocupar em ganhar ou perder, poderia se jogar completamente na batalha e até ousava tentar novos movimentos. Na roda seguinte foi a vez de Wen Hao, e Shen percebeu que estava certo. Esse tipo de batalha intensa aumentava a taxa de absorção e, com suas boas fundações, uma vez que a taxa aumentasse, eles subiriam de nível rapidamente. Shen pensou em experimentar um novo método enquanto sua taxa já estava alta, para garantir a segurança. Para pessoas comuns, a energia estelar em suplementos era diluída. Se a qualidade física fosse mediana e a absorção baixa, mesmo tomando milhares de frascos, não subiriam de nível. Mas, pela sua absorção, a energia estelar emprestada era 100 vezes mais concentrada do que os suplementos. Com sua habilidade atual, absorvê-la diretamente certamente faria seu corpo explodir, mas se controlasse o fluxo que conseguia absorver, pensou que poderia tornar a energia estelar emprestada permanente para subir de nível rapidamente. Achou que valia a pena tentar, usou o poder emprestado. Só então percebeu o quão absurda era a quantidade que podia tornar emprestada. Mas fazia sentido, já que subira 2 níveis de uma vez. Controlou o fluxo lentamente e o comprimiu ao máximo. Então absorveu. A energia concentrou-se toda em seu coração. Não esperava que mesmo uma pequena quantidade fosse tão esmagadora. Seu corpo se encheu instantaneamente. Mesmo se esforçando para conter, ainda havia absorvido demais. Naquele ritmo, seu corpo explodiria, então precisou liberar. Quando o fez, todos ficaram chocados. No início pensaram que fosse um terremoto, mas logo perceberam que era ele. Ficaram boquiabertos. Quando viram sua energia estelar disparar de repente, o chefe apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Não acreditava que Shen havia absorvido sua energia. Shen explicou que tentou controlar a quantidade para o que podia suportar, e felizmente funcionou. O chefe não podia acreditar que ele havia absorvido energia estelar e não morrido. Isso fez pensar que Shen realmente era seu ponto de destino. Uma breve explicação sobre suplementos de energia estelar. São feitos de materiais que contêm energia estelar, como erva estelar, cristais estelares, etc., com diversos efeitos mágicos, como repor energia, aumentar força física e curar ferimentos. Shen perguntou se ele havia dito algo. O chefe respondeu que não, e expressou estar feliz por ele não ter morrido. O Sr. Jiang chegou em pânico e perguntou o que havia acontecido, e se ele estava bem. Jia relatou que foi Shen. Jaru explicou que tinham terminado o treino e estavam descansando quando Shen de repente ficou daquele jeito. O Sr. Zhang não conseguia acreditar que uma energia estelar tão forte estivesse transbordando. Pediu a Wen Hao que trouxesse o dispositivo de medição. Ele mostrou que Shen estava no nível 3. Todos ficaram de queixo caído. Era o primeiro nível 3 da escola em muito tempo. Ele correu para informar o diretor imediatamente. Xia quis saber como ele subiu de nível. Ela pediu que ele a ensinasse. Shen respondeu que apenas treinou como eles tinham feito e que, eventualmente, ela também subiria. Não esperava que causasse tanta comoção, por isso anotou mentalmente para tentar de novo em casa.
Jaru acreditou nele, já que também se sentiu cheio de energia após o treino. Xia confirmou que se lutassem mais vezes, subiriam de nível como ele. Wenhao disse para pararem de descansar e voltarem ao treino, já que era sua vez. Enquanto eles lutavam, Shen notou que o chefe não o xingava. Desta vez, o chefe respondeu que já tinha se acostumado e que, se fosse apenas para subir de nível rápido, não diria mais nada. Afinal, também precisava que ele ficasse mais forte. Shen disse que não havia com que se preocupar, já que ainda tinha muita energia estelar armazenada que não havia usado. Uma vez que seu corpo absorvesse lentamente, poderia subir de nível até o nível 4. O chefe apenas observou em silêncio. O tempo passou e chegou o dia 12 de julho de 2026. Faltavam apenas 55 dias para o torneio de intercâmbio. Shen havia treinado duro, mas um dia se passou e ele continuava treinando com os outros. Os dias voaram enquanto ele se concentrava apenas em subir de nível, até que finalmente chegou o dia 6 de setembro de 26. Mais conhecido como Dia da Competição de Intercâmbio. No local do torneio havia uma multidão. A Gia não acreditava que realmente estava naquele palco. Ela comentou que se sua mãe soubesse, choraria de emoção. Jaru ouviu dizer que mais estudantes estavam participando naquele ano do que nunca. Wenhao perguntou a Shen se ele estava pronto para as lutas do nível 4. A diferença entre nível 3 e nível 4 era pequena. Ele se sentia mal, pois se estivessem mais tempo juntos, poderiam lutar lado a lado. Shen o tranquilizou, lembrando que apenas participar já era suficiente, que vencer ou perder não importava, e se fosse perigo, desistiria. Como as áreas de descanso dos níveis 3 e 4 eram separadas, tiveram que se dividir. Jaru disse que se terminassem cedo, iriam torcer por ele. Xiao lhe desejou boa sorte. Ele acenou e se despediu. A hora havia chegado. Decidiu se preparar. Na área VIP, o diretor comentou que era sua primeira vez ali. O Sr. Zhang respondeu que fazia sentido, já que a escola só participava de torneios de nível 2 antes. Então nunca tinham recebido esse tratamento. O homem chegou e o cumprimentou alegremente. Era o velho Wang. Eles apertaram as mãos. Wang Minhuan, diretor de Yang, parabenizou Rui. O diretor de Wang Minhuan disse que não esperava que Rui trouxesse estudantes de nível 3 e 4 em tão pouco tempo. Ele respondeu que era graças aos esforços dos alunos e que apenas fez o possível para atender às suas necessidades. Também agradeceu por ter sido informado sobre as mudanças. Miang comentou que as novas regras planejadas pela autoridade central aumentariam os subsídios para as escolas vencedoras e que, para conseguir esses recursos, a competição seria feroz. Alguém chegou e comentou que não era de se estranhar a algazarra, já que os caipiras estavam ali pela primeira vez. Rui se ofendeu, mas Ming Yuan pediu que se acalmasse. Informou que aqueles homens eram diretores, que já tinham vencido torneios anteriores, então era melhor não entrar em conflito com eles. Rui respondeu que isso era passado e que o torneio ainda nem havia começado. Ninguém sabia quem venceria dessa vez. O diretor da academia Wogang, campeão do ano anterior, Li Tuo, respondeu que, como esperado, quanto mais inútil o cachorro, mais alto ele late. Disse para aproveitarem bem aquele momento, pois se não se lembrassem da cena, seria uma pena, já que não teriam outra chance. Rui zombou em resposta. O Sr. Zong cochichou que era a primeira vez deles em um torneio de tão alto nível, e estava preocupado se seus alunos dariam conta. Rui perguntou o que ele estava achando dos estudantes. O Sr. Zong respondeu que eram incríveis, especialmente Shen, já que seus talentos não eram piores que os prodígios dopados das escolas de elite. Rui concordou e disse que a única coisa que precisavam fazer era acreditar neles. Uma mulher de cabelos pretos e óculos estava nas arquibancadas, segurando um cartaz escrito Vai Tenno. Era sua primeira vez em um lugar assim, então estava nervosa. Perguntava-se se Shen estava bem quando soube que ele iria competir. Não conseguia acreditar. Parecia impossível há uma semana atrás. Desde que Shen entrou na turma especial, ela não o via fazia tempo. Não sabia como ele estava, mas agora ele era a estrela da escola. Estava até representando a instituição em um torneio de nível 4. Ela imaginava que ele nem se importaria em falar com alguém comum como ela. Tropeçou, mas felizmente alguém a segurou. Era Shen, que perguntou se ela estava bem. Ela ficou surpresa ao vê-lo, agradeceu pela ajuda e perguntou por que ele estava ali. Ele respondeu que a viu passar e decidiu cumprimentá-la. Ela disse que pensava que depois de ele entrar na turma especial, não queria mais ser amigo dela. E isso era um absurdo, já que para ele, amigos são amigos e isso não muda por causa de status. E isso a fez sorrir. Ficou feliz porque, como esperava, ele continuava o mesmo. Tinha fé de que ele iria se sair bem na luta. Naquele momento, os competidores foram chamados ao palco. Shen vestia camisa preta, calça, munhequeiras e sapatos. Ele parecia frio e sofisticado. A representante de classe mal podia esperar para vê-lo lutar. O status atual de Shen era classe E nível 4, com habilidade de força emprestada 1. Ele tinha 999 desejos e 0 recompensas no momento. Não tinha dívida vencida, mas o total restante era mais de 99 milhões. O apresentador dá as boas-vindas a todos à competição de intercâmbio deste ano e diz que o evento será apresentado por ele e sua parceira, Lilian. Ao ouvir este nome, a plateia vai à loucura, pois ela é uma das idols mais famosas de todo o país. A diva diz que está ali para trabalhar duro e que hoje é apenas uma apresentadora comum, porque os verdadeiros astros da competição são os participantes. Em seguida, o apresentador explica as regras. Das 12 academias, há 48 competidores, 16 na categoria de nível 4 e outros 32 na de nível 3.
Ele diz que o salão é apenas para a categoria de nível 4 e que as classificações serão baseadas nas pontuações de ambas as categorias, que depois serão convertidas em pontos. Os competidores se enfrentarão 1 a 1 e o vencedor avançará para enfrentar o ganhador da outra luta, até restar apenas um combatente. O limite de tempo é de 30 minutos e a luta termina quando um dos competidores se rende ou perde a capacidade de lutar. Lilian comenta que as regras do torneio deste ano estão muito mais rigorosas, mas diz que não há motivo para preocupação e pede a todos que olhem para o topo do pilar. A multidão se anima ao ver a celebridade de Rank S sentada no salão, exibindo seu poder dominante. Ele faz o chão tremer com apenas um dedo. O apresentador explica que o mestre montou um ringue especial que protege o público de ataques perdidos e que também pode reparar o ringue instantaneamente após cada luta. Ele também orienta os competidores a usarem as gemas, pois elas servem como identificação e também os protegem em situações perigosas. Todos sussurram que um Rank S é realmente assustador, e nosso garoto pensa que o poder dele é quase igual ao de um deus. O sujeito parece tão despreocupado que nem demonstra nervosismo. A Lilian diz que os resultados serão exibidos nas gemas e anuncia oficialmente o início da competição. A primeira luta termina em apenas 17 minutos, com Xiao Han como vencedor. O diretor comenta que não pode acreditar que um oráculo de Rank S está supervisionando pessoalmente o torneio, o que significa que as batalhas deste ano serão incrivelmente difíceis. O diretor Hu explica que isso acontece por causa da diferença entre os níveis 4 e 3, já que os oráculos de nível 4 dominam completamente suas técnicas de combate. As escolas mais famosas são tão ricas que comprar técnicas de Rank C é algo rotineiro. O motivo de sempre vencerem o torneio é que usam dinheiro das bolsas para oferecer aos competidores as melhores poções e técnicas de luta. A multidão fica empolgada ao ver isso, e muitos acreditam que ela está usando algum tipo de magia secreta. O diretor fica chocado, pois esse tipo de habilidade só pode ser obtida por um oráculo de rank superior. Wong se orgulha e diz que ela é um prodígio, que conseguiu dominar essa habilidade ainda jovem. O outro diretor diz que isso não importa, mesmo que ela tenha essa habilidade, mas Wong o provoca, perguntando por que ele tentou recrutá-la. Diante disso, o diretor Lee responde que foi apenas um despertar precoce, nada mais. Na sexta luta, Wong Zu não deixava o oponente nem atacar, e encerra a disputa em apenas 5 segundos. A plateia acredita que o Oráculo das Chamas provavelmente vencerá o torneio mais uma vez. Outro diretor acha que ninguém pode ser comparado ao aluno treinado pessoalmente pelo diretor Lee, que, para se exibir, comenta que cães que latem não mordem. Wong apenas responde para ele esperar para ver. E enquanto isso, outros pensam que essa batalha está muito além do nível deles, pois são tão fracos que apenas se qualificar para o torneio já é um milagre. Nosso protagonista pensa que já será motivo de orgulho se Shen vencer uma única luta, ou ao menos fizer uma boa apresentação. Após o fim da 7ª luta, ele é o próximo a competir e se pergunta que tipo de oponente enfrentará. Goldfinger diz para ele usar seus poderes emprestados e acabar logo com a luta, mas o garoto responde que se fizer isso, chamará muita atenção e pode ter problemas sérios se for investigado. A caminho do ringue, ele encontra Lizzie. Ela diz que ele teve o azar por cair na última luta, já que seu oponente é um dos mais fortes, e sua técnica de combate é tão poderosa que nem mesmo o oráculo de rank superior consegue suportá-la completamente. Nosso garoto pergunta se não é perigoso usar uma técnica tão poderosa em lutas de baixo nível. Lizzie explica que a gema pode bloquear um ataque fatal, mas ainda assim ele sofrerá muitos danos. Essa é a dura realidade da competição. Dito isso, ele pergunta por que ela está o ajudando, e ela responde que são aliados, pois compartilham o mesmo objetivo, derrotar todos os arrogantes. Antes de sair, ela diz que esperava que ele a ajudasse, mas como o oponente dele é tão forte, já teria sido ótimo se ele ao menos o cansasse um pouco. Ao ouvir isso, ele começa a se perguntar se o adversário é realmente tão poderoso quanto ela diz. Finalmente, a última luta da primeira rodada está prestes a começar e a plateia vibra animada. Quando nosso garoto entra no ringue, pensa que está recebendo uma recepção calorosa, mas na verdade os aplausos são para o competidor Heishi, que faz uma entrada digna de um herói dos Vingadores. O apresentador comenta que ninguém esperava que a última luta fosse contra o Heishi. Ele se tornou oráculo aos 12 anos e em apenas 4 anos avançou para o nível 4. Heishi também recebeu um certificado nacional e um convite de uma guilda. Não seria exagero chamá-lo de o melhor lutador da nova geração. Ao vê-lo entrar no ringue, o público enlouquece e começa a aplaudir com entusiasmo. A representante de classe fica preocupada, pois ninguém está torcendo por nosso garoto. Um rapaz na plateia comenta que Heishi tem tantos fãs porque é forte e bonito. Em contrapartida, o adversário dele parece apenas um cara comum, de temperamento ruim. Ao ouvir isso, o representante responde que apoia Shen porque ele é genuinamente bondoso e gentil.
Logo, os dois começam a discutir e todos ao redor ficam curiosos para saber o que está acontecendo. Todos estão animados para ver como o gênio vai se sair nessa luta e se ele conseguirá derrotar o invicto da Academia Leon Guang. O apresentador anuncia que a partida vai começar agora, mas Lilian o interrompe perguntando se ele esqueceu de apresentar um dos lutadores. Ele rapidamente se desculpa e admite que se empolgou demais e acabou esquecendo. Em seguida, ele apresenta Shen como atleta da Academia Lady Oracle e comenta que é a primeira vez que essa escola participa da competição. Fora isso, não há nada de notável sobre ele, o que faz o apresentador pensar que a escola deveria ter pelo menos comprado uma técnica para ele antes do torneio começar. A plateia começa a falar mal de Shen, questionando como alguém como ele poderia enfrentar um gênio. O cara da bandana cai na risada e provoca a representante de classe em voz alta. Enquanto isso, o diretor comenta com outro diretor que é uma pena terem que enfrentar a estrela em ascensão de sua academia logo no primeiro ano, mas diz para não se preocuparem, pois tudo acabará rápido. Wong responde que todos precisam começar de algum lugar e aconselha Shen a ignorá-lo e manter a calma dentro do ringue. Heishi diz que sente pena dele, pois em seu primeiro torneio já precisa enfrentá-lo, mas Shen apenas responde que ele deve prestar bastante atenção na luta. De repente, Heishi dispara em alta velocidade em direção a Shen, aparecendo bem ao lado dele. Heishi diz que vai começar a luta usando apenas 10% de seu poder total, pois mesmo que perca, ainda parecerá decente. Shen acha que ele está tentando agir de forma amigável, mas Heishi se irrita já que havia pedido para ele lutar sério. Nesse momento, o apresentador diz que o gênio não consegue conter sua empolgação e anuncia oficialmente o início da luta da primeira rodada. Heishi usa sua velocidade para atacar, movendo-se tão rápido que parece ter usado clonagem das sombras para criar múltiplas cópias de si mesmo, e todos atacam ao mesmo tempo. Os competidores que assistem acham que será impossível derrotar o gênio, e o diretor acredita que ninguém pode vencê-lo. O gênio pensa que Shen não está se movendo porque não consegue acompanhá-lo com os olhos. Ele acredita que o único que poderia lhe dar o trabalho seria Wong e imagina que essa será uma vitória fácil. Ele se prepara para o golpe final, mas quando se aproxima, Shen pergunta se ele não vai desviar e acerta um soco direto no rosto dele. Todos ficam em choque, sem acreditar no que viram. Shen realmente contra-atacou o golpe de Heishi e o acertou em um instante. Normalmente, o gênio consegue desviar de qualquer ataque com sua velocidade. Agora, a dúvida é se ele apenas foi descuidado ou se realmente não conseguiu escapar. A plateia começa a suspeitar que Shen está trapaceando, pois ninguém jamais conseguiu acertar o gênio. Heishi se pergunta se quebrou alguma regra secreta sobre quem pode acertar o primeiro golpe. Wong comenta com o diretor que seu aluno claramente tem uma habilidade impressionante, mas o outro diretor insiste que ele deve estar trapaceando, já que ninguém é mais rápido que Heishi. O diretor responde que se fosse trapaça, os superiores já teriam detectado. O diretor Lee manda o colega calar a boca, dizendo que ele está dando um péssimo exemplo com tanto chororô. Ele sugere que apenas assistam à luta, pois ainda não acabou. Nesse momento, Heishi grita dizendo que ainda não terminou. Ele admite que não levou Shen a sério antes, mas agora promete lutar com tudo que tem. Relâmpagos começam a envolver o seu corpo enquanto ele carrega outro ataque, gritando que seus poderes estão quase fora de controle. Heishi continua invocando mais e mais raios, mas Shen permanece parado, calmo e sem piscar. Ele acha até engraçado ver quanta energia estelar Heishi consegue reunir. De repente, um raio amarelo passa por Shen, pegando-o de surpresa. Heishi ricocheteia contra a barreira e começa a quicar pelo campo como uma bola de pinball, ganhando velocidade a cada impacto. O apresentador grita que Heishi está prestes a liberar a sua carta secreta, enquanto Lilian continua enchendo a transmissão de comentários desnecessários. Heishi sorri confiante, acreditando já ter garantido a vitória, e mergulha de cima para dar um chute super carregado. Shen, no entanto, não tenta se defender nem desviar. Em vez disso, ele lança calmamente um único soco direto no rosto de Heishi. O impulso combinado do ataque faz Heishi ser lançado descontroladamente pelo chão da arena. Shen diz que ele deveria ter atacado antes, quando ainda tinha chance de vencer. O apresentador então declara que o Pikachu caiu novamente. Dessa vez, a pedra muda para a cor vermelha, confirmando que o Pokémon está incapaz de continuar a luta. Enquanto o apresentador comemora a vitória de Shen, ele se pergunta brevemente se Heishi ficará bem, embora a pedra de segurança devesse ter impedido qualquer ferimento fatal. A plateia explode em choque com quão rápido a luta terminou. Com Heishi derrotado, Lizzie entra para a segunda luta das quartas de final e vence sem esforço. Depois é a vez de Wong, que também derrota seu oponente facilmente. A plateia considera sua força imparável, mas a maioria dos olhares voltam para Shen. O garoto de cabelo bagunçado lança um olhar tão ameaçador que faz toda a sessão congelar de medo. Na quarta luta, Han, de outra escola de oráculos, enfrenta Shen e luta ferozmente. No entanto, Shen desvia de todos os ataques com precisão de veterano e encerra a luta com um leve soco na cabeça de Han, derrubando no chão. Observando de cima, os oficiais comentam que Shen ainda não usou nenhuma técnica de combate, confiando apenas em puro controle de energia. Um deles se pergunta se ele está escondendo seu verdadeiro nível, ou pior, usando drogas, o que seria uma grave violação
violação das regras do torneio. De volta à arena, o apresentador começa a empolgar o público para as semifinais, chamando Shen para enfrentar outro competidor, Lou, mas ele congela no meio da frase quando oficiais de terno escuro sobem ao palco. O público sussurra confuso, tentando entender quem são. Um dos inspetores ordena que Shen vista um equipamento especial e libere sua energia estelar. A plateia percebe que são inspetores do torneio e começa a murmurar, suspeitando que Shen está sendo acusado de trapaça. O garoto começa a suar, pensando que talvez tenha exagerado e fez uma nota mental para limitar seus poderes. Os inspetores analisam os resultados e confirmam que as leituras estão estáveis e dentro dos limites permitidos. Eles então anunciam para a plateia que o competidor não está trapaceando. Em seguida, se afastam, e o apresentador grita em choque que nosso herói foi oficialmente confirmado como nível 4, liberando as semifinais para começar. O público leva um momento para processar a informação e depois enlouquece. Nosso herói é realmente legítimo. Do outro lado do palco, Liu começa a tremer e seu rosto empalidece ao perceber que isso significa. Quando a luta começa, ela termina instantaneamente, com Shen nocauteando com um único golpe decisivo. O apresentador quase perde a voz gritando no microfone, enquanto Lilian continua com seus comentários desnecessários nas arquibancadas. O diretor Russo volta para o nosso diretor, elogiando por ter formado um verdadeiro monstro de aluno. O homem aceita os elogios com um sorriso satisfeito e os outros diretores, que antes o ridicularizavam, agora correm para parabenizá-lo também. Ele sorri educadamente, embora a tensão excessiva o deixe um pouco desconfortável. Do outro lado, Li e Yu observam com visível irritação, incomodados com a súbita multidão de bajuladores. Nosso diretor, porém, permite-se um sorriso orgulhoso, pensando que Shen realmente cumpriu sua promessa e defendeu a honra da escola. Na arena, a última semifinal é anunciada. Li Zi sobe ao palco com determinação tensa. Do outro lado, Wong avança com os olhos brilhando de forma predatória, como se tivesse acabado de encontrar sua próxima presa. Os alunos de Li Zi rugem das arquibancadas, gritando palavras de encorajamento, o que distrai o monstro por um instante. Aproveitando a brecha, ela avança e canaliza sua técnica Mão da Nuvem Fluida, desferindo um golpe direto em seu peito. Wong mal se move, parecendo apenas levemente irritado, e então encara a garota com frieza. A confiança de Li Zi começa a desmoronar à medida que o pânico cresce ao perceber que o golpe mal arranhou. Wong segura seu pulso com facilidade e pergunta se ela realmente acha que é talentosa. Li Zi reage, dizendo para ele se afastar, e acerta o cotovelo em seu rosto. Ele nem pisca e ainda comenta que acha aquela situação hilária. Desesperada, Li Zi lança outro feitiço, envolvendo-o completamente com sua magia até ele parecer uma múmia. Em seguida, usa seu estilo de vento e começa a chutá-lo repetidamente com uma sequência de golpes impiedosos. Por um momento ela relaxa, acreditando que seus ataques surtiram efeito. Mas essa esperança se desfaz no mesmo instante. Wong aparece atrás dela como um fantasma, drenando a cor de seu rosto. Ela tenta se virar, sem acreditar no que vê, mas já é tarde demais. Wong desfere um soco devastador, usando sua técnica Arte da Fúria Sangrenta, lançando-a violentamente contra a barreira da arena, que se estilhaça. Li Zi cai de joelhos, mal conseguindo respirar, enquanto o apresentador anuncia que Wong agora tem vantagem. Seus colegas de classe desviam o olhar com lágrimas nos olhos, incapazes de assistir a sua derrota brutal. O diretor Hu cerra os punhos, implorando silenciosamente para que sua aluna resista, mas Li Zi permanece imóvel, olhando para o amuleto vermelho caído do seu lado. Com a voz trêmula sussurra que não pode perder. Ao ver o amuleto, ela é tomada por uma lembrança, e está na escola, entrando em uma sala cheia de alunos preocupados. Uma das garotas, chorando, diz que se a academia fechar, ela terá de desistir de seu sonho de se tornar um oráculo. Li Zi abraça as duas meninas, prometendo que isso não acontecerá. Naquele dia, ela jurou vencer o torneio e conquistar os fundos necessários para manter a academia aberta. A garota de cabelos pretos parecia duvidar, mas Li Zi garantiu que nunca voltaria atrás em sua promessa. A garota então tirou do bolso um pequeno amuleto vermelho, feito à mão, para dar sorte. O gesto aqueceu o coração de Li Zi, que prometeu lutar com tudo que tinha. No presente, ela estende a mão em direção ao amuleto e sussurra novamente que fez uma promessa. Wong, sem se importar, pisa no amuleto da sorte e o destrói, zombando dela e perguntando se aquilo era tudo o que ela tinha. Ele então a chuta brutalmente, mantendo as mãos nos bolsos. O cristal dela fica vermelho e ela cai inconsciente, mas Wong continua a provocá-la. O apresentador grita que a luta acabou, mas o monstro ergue o pé novamente, pronto para esmagá-la. A plateia entra em pânico e o apresentador implora para que alguém o impeça. Os espectadores observam horrorizados, tentando entender o que está acontecendo. Eles querem saber o que ele pretende fazer. A voz do diretor Hu se quebra enquanto ele reclama para que alguém salve a sua aluna. Um dos oficiais ordena ao mestre Bai que intervenha, mas o homem permanece calmo, afirmando que a situação está sob controle. Enquanto isso, Wong desce o pé com força selvagem, abrindo uma cratera no chão da arena. Porém, seus olhos se arregalam ao perceber que sua vítima sumiu. Shen agora está de pé, segurando Li Zi nos braços. Ele a salvou a tempo. Shen encara o monstro e pergunta se esse é o tipo de covardia que sua escola ensina. Wong gira o corpo tomado pela fúria, gritando o nome de Shen.
O apresentador exclama em alívio, anunciando que nosso garoto salvou Lizzie no último instante. O diretor Hu corre até sua aluna ferida, agradecendo aos céus por ela estar viva. A multidão fica inquieta, chocada por ver que o monstro realmente tentou matá-la mesmo após a derrota. Wong não se importa e caminha em direção ao nosso herói, declarando arrogantemente que eliminará qualquer um que se atrever a bloqueá-lo. Essa arrogância finalmente desperta a chama em Shen. Ele encara o oponente com um olhar mortal e o desafia a tentar. Enquanto os médicos levam a garota embora, o apresentador pede que a equipe restabeleça rapidamente a arena para a próxima luta. Nas arquibancadas, os alunos de Shen se reúnem com a representante de classe. Hun pergunta como estão as coisas até agora, e ela responde que Shen já chegou à final, embora admita que há algo estranho em seu oponente. O amigo do diretor adverte Shen para ter cuidado e grita para ele não subestimar quem está enfrentando. Animado, Shen responde que não há motivo para se preocupar. Na arena, Wong zomba dele por realmente achar que tem alguma chance, mas Shen rebate dizendo que o outro fala demais. Ele sorri com desdém e pergunta se o monstro está ali para lutar ou apenas para continuar falando. Ambos se encaram enquanto suas auras colidem, transformando o ambiente em um confronto puro de energia. O apresentador declara oficialmente o início da luta. Wong não perde tempo e lança um soco repentino, mas nosso herói o resiste como se não fosse nada. Seu corpo nem se move. O monstro sorri com desdém, provocando que achava que Shen seria mais resistente. Mas o garoto devolve a provocação, dizendo que acabou de roubar suas próprias palavras, deixando o oponente suando frio. Shen pressiona ainda mais, perguntando se aquele é realmente o nível de alguém que venceu o torneio anterior. Ele então tenta agarrá-lo, mas Wong mal consegue desviar. Wong ativa sua habilidade Artes da Fúria Sangrenta, energizando o punho, e os dois começam a trocar golpes em alta velocidade, nenhum deles disposto a recuar. O apresentador grita em descrença, dizendo que nunca viu dois lutadores de nível 4 brigarem com tanta ferocidade. Mesmo os colegas de Shen ficam boquiabertos, percebendo que ele vinha se segurando diante de todos aqueles treinos. Na arena, Shen acerta um poderoso gancho no queixo de Wong. Seu professor e o diretor ficam de olhos arregalados, sem acreditar na força do próprio aluno. Sangue jorra da boca de Wong, que se pergunta como alguém tão poderoso quanto ele pôde ser empurrado para trás dessa forma. Esse pensamento apenas alimenta sua raiva, e ele eleva ainda mais a sua habilidade. Goldfinger aparece, comentando que o cara está literalmente forçando energia estelar dentro do corpo para aumentar a força. No instante seguinte, Wong desaparece em um clarão, mas Shen acompanha perfeitamente seus movimentos. Ele prepara um golpe de cotovelo e pensa consigo mesmo que velocidade é inútil contra sua habilidade de percepção. E enquanto isso, na sala de controle, um dos oficiais pergunta nervosamente ao mestre se devem verificar o nível de Wong, já que está subindo rápido demais. O mestre calmo, como sempre, e explica que é apenas o efeito das artes da fúria sangrenta de sua família, que o elevam em um nível, portanto não é trapaça. No entanto, ele admite que a verdadeira curiosidade é Shen, que ainda não lutou com força total, e se pergunta onde até esse garoto pode chegar. De volta ao ringue, os dois continuam trocando golpes rápidos, parecendo dois viciados brigando por uma batata frita. Os amigos de Shen assistem tenso. Shen grita que o herói está sendo pressionado, mas a garota ruiva o corrige, dizendo que na verdade, Shen está desviando e rebatendo os golpes do monstro perfeitamente. Nosso herói mantém o foco, esquivando-se e contra-atacando enquanto busca uma brecha. Finalmente, Shen revida com um soco devastador que obriga Wong a bloquear com todas as forças. O impacto é tão forte que o chão se racha e Wong desliza para trás. Shen emenda outro golpe pesado, e Wong admite que ele é o primeiro lutador a forçá-lo tanto assim. Movido por orgulho e fúria, Wong impulsiona ainda mais suas artes sanguíneas, gritando que ainda é mais forte. Impassível, Shen o provoca de volta, perguntando se isso é tudo que ele tem. Então ele ativa sua habilidade de poder emprestado e seu nível começa a subir também. Os dois titãs voltam a se encarar, prontos para mais uma outra troca brutal. Shen percebe que agora consegue ler claramente o padrão de ataque do adversário. Usando sua percepção, nota também o ponto fraco do monstro, o coração. Sem perder tempo, ele acerta um golpe de cotovelo direto no peito de Wong, fazendo seus olhos se regalarem de choque enquanto o ar lhe escapa dos pulmões. Shen não para por aí, ele segue com uma sequência de ataques, forçando Wong à defesa. O monstro bloqueia golpe após golpe, cada um mais pesado que o anterior, enquanto pensa, incrédulo, que a velocidade e a força de Shen continuam aumentando. Recusando-se a aceitar a derrota, ele empurra suas artes sangrentas além do limite. Nosso herói então declara que a luta já está decidida e carrega o punho com pura energia estelar. Wong grita para ele morrer e lança um soco colossal. Os punhos colidem, gerando uma explosão massiva que lança ondas de choque por toda a arena. Os espectadores levantam os braços para se proteger do impacto violento. O diretor, vidrado na batalha, pergunta desesperado o que acabou de acontecer.
Quando a fumaça se dissipa, o apresentador grita que Wong ainda está de pé, mas no instante seguinte, o monstro desaba e seu cristal cai no chão, agora tingido de vermelho. O último de pé é ninguém menos que Shen. Com isso, a escola de Shen conquista oficialmente o primeiro lugar na categoria de nível 4 e vence todo o campeonato. Seus amigos comemoram em êxtase, gritando que finalmente venceram o torneio. Seu professor e o diretor também vibram, dizendo que ele encheu a escola de orgulho. Lágrimas escorrem do rosto do diretor enquanto ele declara que não precisarão mais implorar por dinheiro. Enquanto o professor observa a reação exagerada do diretor, os mesmos administradores que zombavam dele antes agora correm para parabenizá-lo, bajulando descaradamente para recuperar a imagem. Já o diretor de Wong ferve de raiva com a humilhação, e até o diretor que foi vice-campeão no ano anterior não sabe o que fazer. Para a surpresa do diretor Lee, seu suposto aliado o abandona completamente e foge sem olhar para trás. O mestre Bai decide se retirar também, já que o torneio terminou, e o oficial agradece sinceramente por seus esforços. Ao sair, Bai estreita os olhos ao notar duas figuras desconhecidas observando de longe. Ele imediatamente suspeita que vieram para recrutar Shen. Um velho comenta à garota ao seu lado que nunca esperava que uma escola tão simples produzisse um monstro desses. Ele pergunta se ela pode trazer o garoto para a guilda deles. A garota, Lin, admite que eles eram amigos de infância, mas que agora Chen nem a reconhece. Mesmo assim, ela promete usar todos os meios possíveis para recrutá-lo. De volta à arena, a equipe vencedora posa orgulhosa no palco. Câmeras disparam enquanto o diretor aproveita o momento para promover a escola, tirando o máximo proveito da vitória. Shen sorri para as fotos, pensando que isso é mais cansativo do que a própria luta. No dia seguinte, o diretor o chama de lado e admite que lhe deve um grande favor por ter garantido a vitória. Fiel à palavra, ele entrega a Shen o cristal negro, deixando o demônio interior dele eufórico. Ainda assim, o diretor o alerta de que as grandes academias de oráculos certamente o procurarão e o lembra de não se esquecer de suas origens. Após a conversa, Shen sai do escritório e imediatamente dá de cara com seus amigos. Eles o cumprimentam alegremente com papéis nas mãos, mesmo sendo período de férias de verão. Shen passa o braço sobre os ombros dele e explica que todas as academias de elite enviaram cartas de admissão antecipadas e que todos eles foram aceitos. Nosso garoto os parabeniza um por um, mas eles insistem que o verdadeiro mérito é dele, então Shen fica sério. Ele declara com confiança que juntos eles se tornarão o maior time do futuro, o que deixa Shen um pouco confuso. Sui rapidamente explica que, mesmo indo para academias diferentes, eles ainda poderão se encontrar e permanecer unidos. Shen apenas sorri de canto, dizendo que está ansioso para isso, afinal, ficaria entediado sem eles. Enquanto caminham, ele comenta que certamente precisará de ajuda deles quando tiver de treinar para ficar mais forte. De repente, uma figura surge no canto, pegando todos de surpresa. É a representante de classe, que os encara com determinação e pergunta se pode entrar pro grupo também. Ela quer crescer e ficar mais forte ao lado deles. A representante de classe fica encantada quando finalmente pisa na sala de elite. Ela agradece nosso herói pela ajuda, mas ele minimiza, dizendo que o mérito é do diretor Léo. Ela também agradece ao diretor, que responde estar feliz em ajudar. Ele acrescenta que planeja tornar as instalações acessíveis a todos, com muitas outras mudanças a caminho. Após vencer o torneio, o diretor finalmente tem os fundos para realizar seus planos, tudo graças aos alunos. Ele elogia todos pelos esforços, enquanto o grupo brinca, dizendo que todas essas melhorias só acontecem agora que eles estão indo embora. Sui pergunta à representante de classe por que ela está treinando tão duro mesmo durante as férias, já que não há nenhuma competição próxima. A garota então compartilha sua história. Ela admite que nunca achou que fosse boa o bastante, mas se inspirou ao ver os outros se esforçando tanto. Conta que quer se inscrever como aluna especial de intercâmbio cultural, cujo prazo termina em um mês, o que faz a garota de cabelo rosa começar a chorar. Sui segura a mão da representante e promete ajudá-la no que for preciso. Shen pergunta a Shen quais são seus planos e se ele já escolheu uma escola. Shen revela que ainda não recebeu nenhuma carta, deixando todos surpresos, já que eles receberam as suas instantaneamente das 5 grandes academias. O diretor pigarreia e chama Shen, dizendo que tem algo a lhe contar. Ele entrega um envelope vermelho e explica que chegou recentemente. Shen suspira aliviado, dizendo que sabia que não havia como Shen ter sido esquecido. Shen lê a carta com atenção e diz em voz alta que é da Academia Down. Todos ficam chocados com o nome. O loiro grita que essa é a academia que está no topo da hierarquia. Nosso herói pede para ele explicar, e o amigo entra no modo história. Ele conta que existem 5 academias principais que simbolizam autoridade e poder. No entanto, há uma que está acima de todas, a Academia Down, que tem autoridade para recrutar qualquer estudante que desejar. Shen então pergunta por que não existem 6 academias, em vez de 5. O diretor responde que o verdadeiro valor da Academia Down não pode ser medido e explica que todas as academias foram originalmente criadas para combater as fendas dimensionais. Ele assume um tom sério e diz que essa informação é altamente confidencial, mas mesmo assim pode contar.
Ele explica que as fendas são outra dimensão, repleta de monstros extremamente poderosos e que, se algum deles escapar para o mundo real, o caos seria inevitável. Por isso, enviados são designados para erradicar esses monstros sempre que os portais aparecem. Apesar de eliminar fendas ser extremamente lucrativo, o risco é enorme. O homem revela que já faz parte de uma equipe de expedição de fendas, mas bastou a morte de um único membro importante para mergulhar o grupo no caos, e no fim, foi dissolvido. Mesmo que outras academias também enviem alunos para eliminar fendas, a Dawn é diferente, então ele avisa Shen para pensar com cuidado. O diretor o tranquiliza, dizendo que ainda há outras 5 academias abertas para ele, e ele não precisa arriscar a vida. Mas Shen já tomou sua decisão, ele vai se juntar à Academia Dawn. O diretor sorri, como se já soubesse a resposta, e comenta que ele certamente alcançará novos patamares. Shen o abraça pelo ombro e diz que todos vão ficar mais fortes juntos. Então enfrentar uma fenda será moleza para o grupo. O loiro nota que o prazo final é em apenas 10 dias, quando normalmente duraria meio ano, o que faz Shen suar frio. Nosso herói diz que precisa se preparar e que não poderá treinar a representante de classe, mas o grupo garante que dará conta. De volta ao apartamento, ele começa a fazer uma lista de tudo o que precisa quando, de repente, o livro demoníaco aparece e faz o cristal flutuar diante dele, e estendendo um braço. Ele toca o cristal e absorve algo dentro dele. O cristal negro cai no chão e se despedaça, fazendo Shen quase ter um ataque do coração. Desesperado, ele reclama que queria trocar o cristal por dinheiro. Goldfinger diz pra ele esquecer isso, pois agora é inútil, e pergunta como foi a visita à escola. Shen responde que foi aceito na Academia Dawn, o lugar perfeito para ganhar dinheiro e ficar mais forte, mas o problema é que terá de explorar fendas. O livro demoníaco afirma que não há motivo para temer as fendas, já que a energia estelar se origina delas. Shen muda de assunto e pergunta se há alguma recompensa, já que um de seus desejos foi atendido. Goldfinger se irrita um pouco por estar sendo tratado como uma fonte de desejos, mas aceita ajudá-lo, já que as fendas também estão ligadas a seus próprios objetivos. Ele diz a Shen para aguentar firme e libera uma energia sombria em sua direção. Nosso herói absorve a aura escura e o sistema informa que ele desbloqueou a habilidade de criação divina. O poder remodela completamente seu corpo enquanto ele suporta a dor e alcança o nível 6. Quando o processo termina, Shen pergunta o que acabou de acontecer. O sistema explica que agora ele tem o poder de criar qualquer coisa usando sua energia. Goldfinger revela que essa habilidade pertencia a seu antigo amigo Sato, e que ela literalmente pode criar qualquer coisa. As recompensas anteriores não se comparam a essa. Shen se pergunta se isso é apenas uma forma elaborada de subir de nível, mas Goldfinger o repreende, dizendo que o nível não é tudo. O demônio explica que os níveis apenas afetam o físico básico de uma pessoa. O primeiro despertar em Rank D é o que realmente define seu futuro. É por isso que ele deu essa habilidade a Shen, para evitar que ele despertasse algo completamente inútil, e então a ficha cai. Lizzie também teve um despertado tipo habilidade, e que as técnicas de combate normais não chegam nem perto disso. Shen então entende completamente que entrar em uma fenda exige mais do que força bruta. Goldfinger explica que as habilidades e o poder dependem inteiramente da mentalidade do usuário, e o incentiva a testar a sua nova habilidade. Shen percebe que após a remodelagem, já não sente mais a energia estelar sendo absorvida. Até o painel do sistema agora parece a interface de um videogame. Observando seus status, ele se pergunta se há uma loja no sistema, mas para sua decepção, está bloqueada. Várias outras funções também estão trancadas até que ela suba de nível. Ele então verifica a tela de progresso, que mostra várias missões secundárias, mas ele não tem pontos de alma suficientes para começar. Goldfinger pergunta por que ele está demorando tanto, e Shen explica que precisará entrar em uma fenda para subir de nível, mas ainda não é forte o bastante. O livro demoníaco começa a reclamar, dizendo que nosso herói está se mostrando bem inútil. Nesse momento, um novo painel aparece diante de Shen, anunciando que outro desejo acaba de ser cumprido. Seu corpo começa a brilhar enquanto ele recebe uma nova recompensa, a armadura Magi. O equipamento é grau único e pode invocar uma armadura ao redor do corpo para bloquear ataques. Ele fica empolgado já que isso não apenas aumenta sua defesa, mas também sua força. Goldfinger se emociona, dizendo que usou todo o poder que tinha guardado, mas pede a Shen que dê o seu melhor daqui em diante. No dia seguinte, o diretor pergunta por que ele está saindo tão cedo. Shen explica que mesmo sendo apenas uma viagem de um dia, quer chegar adiantado. Ele então entrega ao diretor um bilhete, pedindo que o entregue à sua irmã no hospital e cuide dela. O homem diz que Shen deveria fazer isso pessoalmente, mas o garoto explica que a situação é complicada e que não pode vê-la agora. Sem insistir, o diretor deixa o assunto de lado e concorda em ajudá-lo. Enquanto todos desejam boa sorte a Shen em sua jornada, ele se despede e parte para seu destino. No aeroporto, a recepcionista pergunta por que ele quer um visto e uma passagem para a área intermediária da cidade. Shen responde que foi admitido em uma academia, o que ela acha estranho, já que ainda é período de férias. Ela pede uma prova e ele mostra o cartão de Academia Dawn. Os olhos da mulher se arregalam ao perceber que está em suas mãos. Ela nunca havia visto um desses em toda a sua carreira. Ela o encara em descrença, enquanto ele apenas parece confuso. Shen pergunta se ela também precisa de carta de admissão, mas ela
rapidamente se desculpa e diz que o cartão já é mais do que suficiente. Ele fica surpreso ao descobrir que nem precisa de passagem, e ela explica que alguém com o status dele só precisa de uma para voo de retorno. Pouco depois, Shen está relaxando em um assento de primeira classe, imaginando se aquilo também é um privilégio da Dawn. Olhando pela janela, ele espera que a Academia Dawn corresponda às suas expectativas e aproveita o restante do voo. Ao chegar à Academia Dawnbreaker, Shen estranha um ambiente calmo. Ele vai até a recepção para fazer o registro, e quando o atendente descobre que se trata de Shen, oferece-se alegremente para levá-lo pessoalmente até a escola, já que alguém estava o esperando. Shen fica surpreso, sem entender por que seria importante o bastante para alguém esperá-lo. O recepcionista o leva até um monumento de pedra, instruindo-o a colocar o cartão sobre ele. Mesmo confuso, Shen faz o que foi pedido, e no instante seguinte, é teleportado diretamente para os terrenos da academia. A experiência o deixa sem palavras. Logo depois, o recepcionista o leva até a pessoa que estava esperando por ele, uma linda garota de longos cabelos brancos, chamada Lin. Ela pergunta se ele se lembra dela. Shen responde que sim, e que estava esperando uma oportunidade para agradecê-la. Para sua surpresa, ela é sua veterana. Quando o recepcionista se despede, Shen percebe que Lin parece muito ansiosa para vê-lo. Antes que ele possa dizer algo, um rapaz chamado Qin Shung se coloca à sua frente, bloqueando o caminho. Lin franze a testa e o repreende, exigindo que ele seja respeitoso com o convidado. Ela então convida Shen para conversar, mas ele pede para ir direto ao ponto, então ela lhe faz uma proposta. Quer que ele entre para sua guilda, oferecendo 30 milhões como recompensa. Shen fica chocado com o valor. Até mesmo Shung pergunta se Lin perdeu o juízo e começa a resmungar irritado contra Shen. Lin o encara e pergunta desde quando ele tem autoridade para tomar decisão. Shung, suando, tenta se explicar, mas pensa consigo mesmo porque ela está o defendendo. Lin então volta-se para Shen e diz que essa é a maior oferta que pode fazer. Shen fica dividido entre aceitar a proposta ou confiar apenas em suas próprias habilidades. Mas antes que possa responder, um anúncio toca, chamando todos os novos alunos para o auditório. Lin pede que ele pense bem, considerando quão tentadora é a oferta. Shen diz que vai refletir sobre o assunto e ela o acompanha até o auditório. No auditório, um garoto de cabelos dourados e ar arrogante senta próximo a Shen, tentando se destacar. Em comparação, Shen parece simples, mas o garoto tem segundas intenções. Ele planeja manipular Lin e se casar com ela para aumentar a influência de sua família. A cerimônia de boas-vindas começa. O instrutor John Roy se apresenta e parabeniza todos por terem ingressado na Dawnbreaker. Ele os chama de gênios, mas logo os lembra de que, por enquanto, são apenas calouros. Ele avisa que em breve enfrentarão algo completamente novo, as fissuras. Ele explica que as fissuras funcionam como caçadas. Os oráculos são os caçadores, mas o destino decide quando eles se tornam presas. Armas humanas são inúteis lá, apenas uma força central imensa e armas feitas de materiais de fissuras têm utilidade. A Academia Dawnbreaker reúne os melhores oráculos para formar uma linha de defesa sólida contra as fissuras. John Roy os orienta a procurar mais informações na biblioteca e a usar o salão de treinamento para simulações de combate. Eles podem montar suas próprias rotinas, mas ele deixa claro, adaptem-se e tornem-se mais fortes, ou se tornem inúteis. Vendo que nenhum deles demonstra medo, ele declara a primeira avaliação um sucesso. Como recompensa, cada aluno recebe uma pedra de habilidade, um cristal que permite absorver uma técnica de combate. Essa contém olho sábio, uma habilidade que permite detectar e ler automaticamente inscrições de fissuras. O instrutor então informa que haverá mais 2 avaliações, sendo a primeira um teste de entrada, limpar uma fissura de baixo nível. A segunda avaliação exige que os alunos alcancem o nível Rank D e despertem seu potencial dentro de 6 meses. Alguns entram em pânico, enquanto outros ficam tranquilos, já sabendo como atingir o nível Rank D. Percebendo o desconforto geral, Ju os tranquiliza, dizendo que suplementos ajudarão a acelerar o processo. Em seguida, ele chama os veteranos e o salão fica em completo silêncio. Quando Lin entra, com sua beleza e aura inegável, o instrutor explica que os veteranos ajudarão os novatos em sua avaliação inicial. Ele continua orientando os alunos a escolherem seus mentores. Os estudantes ficam boquiabertos, incapazes de acreditar que Lin está diante deles, a herdeira da guilda Sherru. Um aluno se levanta, implorando para ser escolhido, dizendo que ela é o motivo pelo qual o seu ingresso na academia. Lin, no entanto, recusa, explicando que só aceita aprendizes do tipo mágico, enquanto ele é especializado em força. Outro aluno, por devoção, afirma que aprenderá magia apenas para ficar sob sua tutela, mesmo sendo especialista em força. Mas ela o rejeita também. Um por um, todos são recusados. Ela mantém padrões extremamente altos. A paciência do instrutor começa a se esgotar. Ele a pressiona para que aceite pelo menos um calouro, alertando que, caso contrário, receberá automaticamente quem sobrar no final. Entre os alunos, o garoto de cabelos dourados observa confiante, certo de que será escolhido. Seja por escolha dela ou por coincidência, seria uma vitória garantida para ele. Então Shen Shen se levanta e pede para ser aceito como discípulo dela. O salão inteiro fica em silêncio. Ninguém esperava que Lin concordasse, mas quando ela diz sim, todos ficam chocados. Mais tarde, no salão de missões, Shen questiona a decisão dela, querendo saber por que escolheu e por que ofereceu um preço tão alto por alguém tão inexperiente. Lin responde simplesmente que tem razões pessoais e que revelará tudo depois do teste. Ela então apresenta a equipe designada para sua próxima avaliação. Su-Han, a super
supervisora, que só intervirá em caso de risco de vida. Qualquer interferência dela resultará em falha imediata. Li Wei, a curandeira, responsável pelo suporte e recuperação. Zhao Lin, especialista em ataques à distância. E Li Hui, o líder da equipe, encarregado das técnicas e da formação. Leroy nota que Shen está de mãos vazias e pergunta se ele despertou algum tipo de talento especial, ao que Shen responde que não. O comentário a deixa abalado, sem entender como a academia o aceitou assim. Como não adianta reclamar, todos decidem permanecer atentos e apoiar o novato. Li Wei aconselha Shen a ficar perto dela para proteção. Ele insiste que tem experiência em combate, o que a deixa levemente irritada com sua autoconfiança. Logo depois, a equipe de Leroy é designada para a fissura da sala 1, que pode ser aberta com um fragmento de árvore do mundo. Assim que a fissura se abre, Shen sente uma aura densa e espera encontrar ali a chave para subir de nível. O grupo acaba em uma caverna e quase imediatamente, uma matilha de lobos demônio das sombras detecta sua presença com um faro aguçado. Leroy e Zhao Lin avançam contra eles, fazendo o possível para batê-los. A curandeira Li Wei corre para curá-los, sem perceber que uma criatura está bem atrás dela. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e comente pedindo pela próxima parte. Se inscreva no canal se não estiver inscrito, e se já tiver inscrito, considere se tornar um membro também. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.